Olá, meu nome é Ricardo Pinha Lima, estou aqui com o professor Rafael Efrem. Professor, dá um oi para a Ah, galera. Gente, aproveitamos para agradecer a presença dos membros do grupo de estudo Políticas, Retóricas e Histórias da Visualidade. e aí, nesse terceiro encontro, Bárbara Emanuel irá debater design como comunicação. Seu texto procura a relação entre design e comunicação, passando pela retórica clássica, tratando de primeiras páginas de jornais, cadeiras e até a forma de nos vestirmos. Bárbara discute as responsabilidades que temos como designers comunicadores e sobre como nossas comunicações podem ter mais design. Professora Bárbara, a fala está com você. Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos. Eu acho que, assim, só para resumir, né, o que ele disse, que é os encontros em design e comunicação, e uma coisa que eu acho que os designers precisam considerar mais a comunicação, e assim como os comunicadores também precisam ser um pouco mais designers, né? Então, acho que é muito legal esse encontro. Começar a compartilhar aqui a janela, tá? Aí, me avisa se vocês estão vendo, que aí eu começo. Carregou aí, Tá cara? ótimo. Perfeito. Beleza. Então, eu acho que Tá assim, antes de enquadrado. falar, tá enquadrado, literalmente. Isso é retórica. Aí, né? Então, acho que antes de falar de design como comunicação, acho que é importante falar do design mais comunicação na minha vida, né? Para vocês entenderem meu ponto de vista. Que retórica é muito disso, é de entender os pontos de vista. Então, rapidamente, assim, só para vocês entenderem de que lugar eu estou falando, quando fui fazer vestibular, né, porque eu sou pré-ENEM, né, Ricardo também, a gente é da época anterior ao ENEM, a gente fez vestibular. E eu fiz para design na UERJ, né, eu sou aqui do Rio de Janeiro, e fiz para comunicação na UFRJ. Aí fiquei assim, mas qual que eu escolho, né, qual que eu escolho? Eu fiquei, né, naquela 17 anos, né, naquele desespero. Aí meu pai, que era astrólogo, olhou meu mapa astral, né? Falou, olha, você tem o trígono da comunicação, o que quer que isso seja, né? Não sei que planetas são, mas eu tenho o trígono da comunicação lá, né? E, enfim, ascendente gêmeos, essas coisas assim. Aí eu falei, tá, vou fazer comunicação. Fui para a FRJ, fiz comunicação lá, com habilitação em publicidade. E eu achei um curso ótimo, assim, muito bom. Eu acho até que comunicação é um bom curso de fundação para a vida, sabe? Acho que a gente aprende muita coisa importante para pensar o mundo e se colocar dentro dele, né? Eu gostei muito. Mas eu já para o fim do curso, né, já ali fazer um TCC, eu falei, cara, mas eu preciso da comunicação visual na minha vida. Fiz vestibular de novo para a ESG, aí eu fiz ao mesmo tempo o TCC de comunicação, o primeiro ano da ESG, que é pesadíssimo, né, integral, e trabalhando, né, várias horas por dia, né, que eu estava fazendo estágio, hein? Uma loucura, não recomendo, né, fui parar no hospital com estresse, mas me encontrei, cheguei na ESG, e, enfim, uma coisa que foi estranha quando eu cheguei na ESG, é que ali ainda era um lugar muito conservador, de certa forma, mas, na essência, era muito modernista. A ESG foi fundada, inspirada na escola de Ulm, na Alemanha, nos anos 60, porque os fundadores, alguns dos fundadores da ESG tinham estudado lá, voltaram para o Brasil e fundaram a ESG. E quando eu entrei, no ano 2000, ainda era muito assim. Hoje em dia não é mais tão assim, né? Está bem diferente. Mas ainda era muito modernista. Então, eu cheguei lá vindo da publicidade, e falando de retórica e tal, aí já escutei logo, olha, design é neutro, se for persuasivo, é publicidade. Aí eu, assim, vindo da comunicação, falando, meu Deus, nada é neutro, tudo é retórico, né? Aí entrei naquele choque. Mas outra coisa que eu achei também, que, de certa forma, tinha a ver, é que na comunicação era, e ainda é muito hoje, é muito eurocêntrico, né? Então, quando eu fiz graduação em comunicação, era basicamente Foucault, Nietzsche, Baudrillard, né? Benjamin, Barthes. Você vai jogando homens brancos europeus um em cima do outro. Essa a vida, era a vida, né, naquela graduação. E aí, quando eu fui para a ESG, eram
também os alemães, né, os suíços, um por cima do outro, né, e muito inspirado no modelo alemão de uma escola. Então, eu fazia os mesmos exercícios de metodologia visual que eram feitos em UME, que eram feitos na Bauhaus. E eu não percebia que eu estava super eurocêntrica na minha formação. E, para piorar a situação, né, eu fiz intercâmbio na Alemanha, né, na graduação da EJA, passei 6 meses na Alemanha, para ser mais colonizada ainda lá no centro, né, na origem. E depois voltei, me formei e tal, depois de alguns anos resolvi fazer mestrado, fui fazer mestrado lá também. Aí eu fui para Dessau, ter aula na Bauhaus, né? Então, acabou que eu fiquei uma pessoa hiper eurocêntrica, né, na minha visão do que é comunicação, do que é design. E escrevendo o texto para essa fala hoje, eu comecei a ver que eu estava citando só homens brancos europeus ou norte-americanos brancos, né, que está no mesmo de europeu, e foi me dando uma agonia, né? Eu fiquei, meu Deus do céu. E aí eu fui vendo como é difícil, né, para a minha geração e para quem teve a trajetória que eu tive, se despir dessa visão colonializada que a gente tem, que é não só no design, na comunicação, mas na pesquisa, o jeito de fazer pesquisa. Também, a gente muito assim, se pendura num autor e fica remoendo o que aquele autor escreveu, e aquele autor está falando também sobre o que ele leu de outro homem branco, e assim, a gente vai tendo uma perpetuação de umas ideias, e eu pensando sobre isso na minha visão de diferenças entre design e comunicação também. Porque hoje, né, eu fui professora em curso de graduação de design, cursos de comunicação, então, assim, fui professora das duas áreas, e hoje eu estou no Instituto de Artes e Comunicação Social, eu sou professora do curso de jornalismo. Então, eu falo sobre comunicação visual para futuros jornalistas e para futuros publicitários. E aí, como eu fui, né, passei no concurso, fui ser adjunta numa escola de comunicação, né, numa universidade, nesse curso, falei, deixa eu ver a pós-graduação, porque eu fiz mestrado e doutorado em design. Aí eu entrei no pesquisa, né, fui lá me juntar lá no programa, e aí foi me dando também aflição no sentido, porque ainda era muito voltado para o que tinha sido escrito, né, ficar se debruçando em textos super eurocêntricos e masculinos, e muito sobre, a pesquisa era sobre autores, assim, qual a sua área de pesquisa? É fulano, é Beltrano. Eu ficava, gente, mas e o mundo, né? Porque eu comecei a ver que eu gosto mais de trazer os autores para conversar comigo e sobre o mundo, que é uma visão, acho que mais de designer, né? Eu vim da pós-graduação em design, que era mais assim, você não se debruça muito no autor, né? Você usa os autores para olhar para o mundo, como as coisas acontecem, para a sociedade. Então, foi me dando um certo choque ali na comunicação. E aí, eu fui pensando que o que eu quero para minha pesquisa, né? Como pesquisadora, como é que eu junto essas áreas na maneira de pesquisar também. E eu sei que, assim, no design, mesmo sendo uma área que dá super bem para a gente pesquisar olhando o mundo com a ajuda de autores, a gente também passou muito tempo no design tentando se firmar como área de pesquisa. Então, a gente tinha meio que se adequar como outras áreas pesquisavam. Mas é uma coisa até que a gente tem conversado bastante, né, o pessoal desse grupo, que será que já não está numa hora da gente pensar pesquisa de design como pesquisa de design, né? Será que a gente não está forte o suficiente para caminhar com as próprias pernas? E aí, para isso, a gente tem que pensar como pesquisar. E nisso eu fui pensando sobre como eu gosto de pesquisar, como eu me sinto mais à vontade. Porque uma coisa que eu acho que a experiência me deu, né, a idade, é que o gosto, o interesse, a felicidade, o afeto, faz parte da pesquisa. Você pesquisa sobre aquilo que te encanta, que te faz feliz. E eu estou escrevendo um capítulo de um livro que vai sair logo, logo, né, do Grupo Memoráveis, sobre metodologia, eu falando, olha, eu acho que a felicidade faz parte da escolha da metodologia, né? Você escolher aquela metodologia que te faz feliz, que você gosta de fazer. O jeito de fazer pesquisa também tem a ver com o seu coração, né? Não só com a sua mente, ou como a academia espera que você haja, enfim, é uma mistura. Então, eu vejo que o que me encanta mesmo, o que me delicia, é usar os autores, os conceitos, as experiências,
mas misturando com artefatos. Eu gosto dos artefatos. E isso a gente vê como os artefatos comunicam alguma coisa. Então, é como nessa poltrona IMSS, que até, enfim, sempre lembrar, né? Charles e Ray Eames, que a Ray, né, é a esposa que muitas vezes some, né? A gente fala, Charles Eames é o star designer, né? Que até é tema de mestrado da Camila Rodrigues, que é muito bom. Aí a gente esquece que não estava sozinho nessa, né? Mas, enfim, a gente vê, e a gente consegue ver na poltrona coisas que comunicam. Então, mesmo que nunca ouviu falar dos Eames, é pensar, cara, esses materiais me contam alguma coisa sobre se vai ser confortável ou não, me contam alguma coisa sobre onde essa cadeira vai estar, né? Quem é que vai sentar nela, quem é que vai comprar, o que vai ter em volta, né? Como que ela vai ser usada. Então, ela está conversando com a gente. E que se a gente pegar uma cadeira de plástico de bar, né, a cadeira da escola, vai comunicar outras coisas para a gente. Aí vai trazer as memórias que a gente tem de todo mundo já ter sentado numa cadeira dessa, e vai comunicar que ela é boa de empilhar, ela é feita para isso, ela é boa para ficar na chuva, para pegar vento, porque ela é toda de plástico. E a gente vai lembrar que a gente usa ela para beber cerveja, beber cachaça na calçada, na rua, e que depois do tempo é difícil levantar, porque você já vê conta. Junto vem um monte de coisa quando a gente vê uma cadeira dessa. Né? E isso me lembrou uma aula que eu tive no doutorado. Eu tive uma sorte, né? Que eu tive aula com a professora Lucília Maia. Imagino que todo mundo conheça ela mesmo, né? Porque ela conhece muita gente. Ou tenha ouvido falar, ou tenha lido algum dos livros dela, que é uma das maiores especialistas em semiótica e em design no mundo. Então, e é mesmo, assim, eu já escrevi artigo com ela, que eu fui apresentar em congresso fora do Brasil sem ela, que gente de vários países minha, você escreveu com a Lucy, manda um beijo para ela, assim, ela é maravilhosa. Mas, enfim, aí no doutorado eu fiz algumas aulas com ela, e algumas disciplinas, e tinha uma sobre semiótica, que, numa certa aula, ela trazia, assim, caixas e caixas de objetos misteriosos, assim, que a gente olhava e não sabia que objeto era aquele. Objeto que ela colecionou durante a vida, né? E aí eu lembro que ela trouxe um objeto desses que chama molinilho. E não falava nada, falava assim, peguem os objetos, né? Não só olhar o objeto, mas mexer no objeto, tocar. Para que ele serve? Aí a gente tinha que ver o que o objeto estava comunicando. Você vê que os objetos têm ali decorações, então esses molinilhos têm vários grafismos, né, formas específicas que comunicam algo sobre a cultura, sobre a origem, o material, né, feito de madeira, a forma que dá para a gente entender que ele rotaciona de alguma maneira, ele é feito para rodar, as peças são encaixadas, né, dando para rodar uma outra. E a gente ia mexendo naquilo pensando, meu Deus, não tenho a menor ideia. Mas aí a gente foi pensando, cara, isso tem cara de Américas, né, uma cara meio de coisas astecas e tal. E aí a gente foi descobrindo como é que se mexia, explorando aquilo, vendo o que estava contando para a gente, até a gente descobrir que ele é feito para mexer chocolate. Então, chocolate quente, né? Você vai rodando ali, vai mexendo, vai fazendo essa espuma. O chocolate quente é uma coisa super mexicana. Então, é interessante como os artefatos comunicam. E, assim, dentro, né, da minha seara, digamos assim, que é a comunicação visual, eu gosto de me debruçar também sobre esses artefatos. Não tanto sobre como a intenção dos autores, né, no suma assim, de entrevistar o autor e o que ele está querendo dizer com isso, nem estudos de recepção, né, de como o público percebe. A minha pesquisa, a minha emoção ali está nos artefatos, o que eles comunicam em si. Né? E aí também penso muito sobre capa de livro, que acho que é um exemplo que é fácil de entender em relação à pesquisa, porque tem muita gente legal no Brasil que pesquisa capa de livro como artefatos comunicativos, né? Como que uma capa comunica alguma coisa. Né? Porque é uma peça publicitária, porque ela tem que ajudar a vender o livro, né? Então, ela tem que fazer uma provocação sobre a história, mas não pode contar a história, porque senão a pessoa não vai comprar. Tem que mostrar mais ou menos qual é a vibe dos personagens, mas se mostrar a cara do personagem, você tira o direito do leitor de imaginar aquele personagem como quiser, né? Tem um monte de questões
de publicidade sobre uma narrativa, mas também, assim, ao contrário das peças publicitárias, eles ficam a vida inteira na sua casa e passa de pai para filho, de avô para neto. Então, ele está dentro do dia a dia da pessoa, né? Da casa da pessoa, é permanente. Então, é pensar como é que vai comunicar na hora de convencer a comprar e na hora dos anos seguintes, aquilo dentro da casa da pessoa ainda vai estar comunicando alguma coisa, né? E outra coisa que eu penso que é legal sobre pesquisa é a gente pensar nas coisas mais básicas que a gente aprende no primeiro semestre da graduação em design. Como aquilo pode ser fascinante para pesquisar a retórica do design, que é o design como comunicação. Então, eu vejo, por exemplo, ponto, né, que é a unidade visual mais básica, o ponto. Né, indica um lugar no espaço. Não tem largura, não tem comprimento, né, não tem direção. Eu pensando como nessa capa de livro, que ali o pimbo do I foi se afastando e o nome do livro é Solidão. Então, como ser um ponto, ou seja, ser isolado, ser pequeno em relação ao campo, comunica alguma coisa sobre essa história. A gente sente aquela solidão quando olha para esse ponto. E como isso foi usado em cartazes de filme, né, que o Hobbit, mostrando ele como um ponto ali nessa amplidão do cartaz, como comunica que o Frodo é pequenininho e está ali enfrentando um dragão enorme, está enfrentando aventuras difíceis. Então, ser um ponto comunica a vulnerabilidade, né? Ou no Gravidade, que, enfim, sem muito spoiler, mas ser um ponto ali mostra como é que você é pequeno diante do espaço e, né, e a solidão de estar enfrentando esse espaço. Linhas também. Como é que as linhas comunicam alguma coisa? Esse é um exercício que eu dou para os meus alunos, né, de graduação. Eles escolhem adjetivos e eles têm que fazer uma linha romântica, uma linha misteriosa, né, uma linha curiosa, e aí eles têm que pensar sobre como uma linha pode comunicar alguma coisa. Eu acho que um exemplo legal são os desenhos do Steinberg, né, que o Ricardo também mostrou na semana passada, algumas coisas deles. Influência, enfim, também é homem, eurocêntrico, né, enfim, norte-americano, europeu, origem europeia, mas que olha, né, como ele com linhas comunica muita coisa. Aqui tem história nessa linha. Também 2 cartazes do Nicholas Troxler, os 2 para o mesmo evento, né, anos diferentes, festival de música, que olha, as linhas comunicam vibrações diferentes para cada edição. Formas também, então ponto, linha, forma. Eu acho que um exemplo assim, mais sintético de como as formas comunicam esse quadro, que é daqueles clássicos, né, que as pessoas olham no museu e falam, isso é ridículo, né, uma criança de 5 anos faz isso. Aí, mas quando você começa a ver que é a história de uma batalha, né, que os vermelhos estão ganhando dos brancos, enfim, a Revolução Russa, e aí mostrando como é que o Exército Vermelho ele é feito por triângulos, porque triângulos são agressivos, triângulos têm uma ponta, a ponta do triângulo pode rasgar o círculo mesmo que ele seja muito maior. Então, isso já vem para o nosso dia a dia do design, que é como marcas, né, tanto símbolo quanto logotipos de produto para pele, por exemplo, não tem serifas ou coisas triangulares com essas pontas, porque a gente não vai comprar uma coisa de pele que parece que vai arranhar a nossa pele. Então, por exemplo, a Uniqlo, que é uma loja japonesa, que tudo é quadrado, um quadrado vermelho em todos os produtos deles. Mas na linha de cosmético para pele virou um círculo, porque as pontas do quadrado poderiam ficar agressivas. Então, olha quanta coisa só ser um triângulo, um círculo, comunicam no nosso dia a dia como designer. Eu acho que isso me interessa como pesquisadora, né? Pensar sobre isso. Textura também, né? Que desenhos, né? Criações do Alfonso Muchá. A textura para vender não só um champanhe Moët Chandon, mas a vida de luxo que está vinculada a você beber o Moët Chandon, né? Que as texturas deles comunicam isso. Ou essa textura que eu acho um caso que é bem interessante, né? Porque não sei se já teve algum super-homem depois do Henry Cavill, mas quando veio o Henry Cavill, botaram essa quase uma armadura, né? A roupa dele ganhou essa textura de armadura para ele parecer mais forte, porque nos anteriores era essa lycra, né? Que
não tinha textura lisa, tecido fininho, mas aí nele fica um tecido grosso com essa textura, comunica que ele é mais forte. Embora não faça o menor sentido, porque ele mesmo é um homem de aço, então ele não precisa de uma armadura. Se ele precisa de uma armadura, ele é um Superman mais fraco. Mas a gente não percebe isso, né? A gente pensa, nossa, esse aí é mais forte, né? Ele vem com a armadura e tudo. E as cores também, né? Acho que um exemplo legal de como é que a cor comunica e, ao mesmo tempo, é persuasivo é os anéis do Maracanã. Então, para quem não é do Rio, aqui tem o estádio do Maracanã, né? Até aqui pertinho, que os anéis deles ficam com as cores do time que é mandante, né? O dono da casa da partida. Então, se a gente passa e está verde e amarelo, a gente sabe que vai ter seleção brasileira, né? Se tá vermelho, a gente sabe que é Flamengo e tal. E é uma coisa interessante que ele serve como a cor aqui é informação, para dizer que time que está jogando aqui hoje, mas para quem está dentro, ajuda também a você entrar no clima, né, da partida, de dar as cores do seu time. Então, te emocionam também. Cor, eu acho que é um dos mais fáceis de entender como é que comunica e como é que pode persuadir. Questões também básicas de princípios de composição, coisa de primeiro semestre, mas que quando a gente começa a cutucar, assim, a gente começa a entender como é que funciona na comunicação mais séria possível, né? Então, aqui, fotojornalismo, ênfase, que a gente aprende, né? ênfase se faz com contraste. Então, semelhanças e diferenças. Então, nessa foto, botar todos os homens, que era um encontro dos líderes da União Europeia, isso na época de 2018, ela estava a Theresa May como primeira-ministra do Reino Unido, e era a única mulher. Então, colocar todos os homens de costa, para ficarem mais parecidos ainda, todos ali com o mesmo tom, né, de terno, e ela de lado, ela é a única de vermelho, ela que está do lado. Então, construir essa ênfase comunica muita coisa sobre ela ser diferente deles, né? Ela ser a única mulher. Aqui também a ênfase pode ser feita com isolamento. Então, isso aqui a galera ainda tinha nem nascido ainda, enfim. Em 1988, nas Olimpíadas de Seul, veio o Ben Johnson, que era canadense, e ele estava muito na frente. Então, dá para ver ali o Carl Lewis, que estava em segundo, muito atrás. Então, essa ênfase nele, com esse isolamento, conta uma história. Ele estava tão na frente que era golpe, né? Ele estava com doping, ele teve que devolver a medalha, descobriram que era doping. Mas aqui no Rio, né, há menos tempo, teve uma foto dessa também que ficou famosa, que tem essa ênfase do isolamento do Usain Bolt, mostrar que ele estava tão mais rápido que os outros, que ele estava separado do bloco, né? Ainda conseguiu olhar para trás. Isso tudo é um princípio básico do design, da composição visual, que é a ênfase, mas que ajuda a gente a entender muita coisa. Outro princípio do equilíbrio, que eu acho interessante, é ver como a simetria comunica. Então, continuando aqui no fotojornalismo, essa foto é do Salah Khashoggi, esse mais novo, na esquerda, que é filho do jornalista Jamal Khashoggi, que, né, acredita-se que ele foi esquartejado, eu acredito que tenha sido amando da Arábia Saudita. Então, essa foto foi com Mohammed bin Salman, né, o príncipe da Arábia Saudita, e o filho do cara tendo que apertar a mão do suposto assassino, né, do pai dele. Então, como essa simetria, com ali o câmera no meio, né, mostra essa situação, esse embate nessa situação tensa, que a gente vê nessa, que é um homem palestino discutindo com um soldado israelense. Então, mostra ali meio que um equilíbrio de forças, importância entre o lado palestino e israelense. A raiva dos dois está na mesma proporção. Então, como a simetria ajuda nisso. E outro exemplo também de simetria é essa foto que é o Kim Jong-un e o Moon Jae-in, que era o presidente da Coreia do Sul e o líder da Coreia do Norte, que eles tinha acabado de assinar uma declaração de paz entre as Coreias. Então, tirar uma foto completamente simétrica ajuda a comunicar alguma coisa sobre esse encontro. Enfim, não se concretizou tanto assim, mas a foto comunicava que ia dar tudo certo, né, que ia ter paz entre eles. Um outro princípio interessante, que eu acho que a gente super esquece dele várias vezes, é o ritmo. Então, como é que o ritmo comunica alguma coisa forte? Então, aqui essa foto era de um dos, infelizmente,
vários tiroteios em escola nos Estados Unidos. Então, essa escola era a Marjory Stoneman Douglas, em Parkland, que ali não está dando, não tem um plano fechado nas famílias, não tem a foto de uma das vítimas, tem a repetição dos memoriais. Então, olha como o ritmo, essa repetição de várias tendinhas, né, vários memoriais, porque o que está sendo comunicado é isso, é a quantidade. Foram várias vítimas, e são vários tiroteios. Então, não só a repetição ali da morte, mas a repetição no dia a dia, no cotidiano dos americanos, né? Então, como o ritmo comunica essa secura, que assim não é a lágrima que alguém vai derramar por essa criança, isso não vai ter fim, né? E aqui outro princípio que é a escala, também, que é a relação entre as dimensões, como ajuda a te emocionar e a se importar com as crianças que estavam sendo separadas das famílias na fronteira do México com os Estados Unidos, porque aqui a gente vê, enfim, só as pernas, né, ali do policial, as pernas de uma mulher que deve ser a mãe da criança, e ali a menininha hondurenha, ela é do tamanho do pneu do carro. Então, colocar um carro ali do lado, você vê o tamaninho dessa criança, então você tem a dimensão da vulnerabilidade que as crianças estavam tendo, né? Eu acho interessante usar esses princípios, essas ideias que às vezes parecem super básicas, para pensar sobre imagens importantes na nossa vida, né? Então, assim, imagens políticas, né? Como é que a gente constrói a imagem de um político? E aí me faz pensar sobre, né, como o Mao Tse-tung, assim, a convenção da época era botar ele sempre como fonte de luz nas imagens, né? Então, super retórico isso. Como é que entender como isso é construído, então entender o ângulo das fotografias, né, a posição dos fotógrafos, que é super importante. Então, dependendo de onde eles estão, o enquadramento vai ser diferente. Então, aqui no comício do Donald Trump, os fotógrafos deitados no chão, né, pegando ele de baixo. E eu acho que é um exemplo interessante para comparar duas fotos de presidentes americanos na frente do Mount Rushmore, que é a montanha que tem esculpido rostos de antigos presidentes dos Estados Unidos. Eu gosto de comparar a fotografia que tem do Barack Obama, que ele está abaixo, né, ele aparece ali abaixo que eles estão iluminados, o resto está no escuro, comunica como se o Barack Obama estivesse se inspirando neles, mas o Obama está olhando para o outro lado. Então, assim, está vendo a inspiração, mas ele está usando a inspiração para levar o país numa nova direção. Ele não está voltando, né? Não está indo para trás. Ele está se inspirando para seguir com o país. E que quando o Trump foi fazer uma foto lá, ele fez várias fotos tentando se encaixar na montanha, tentando assim, se igualar aos outros e se colocar ali no meio, né? Então, comunica estilos totalmente diferentes também de liderança, né? Que isso é interessante. E imagens políticas têm questões, né? Como se você mostrar mais pele, menos pele, né? Mais sensual, mais fotogênico, ou mostrar que você é gente como a gente, né? Que o Bolsonaro vai falar, se mostrar comendo pão, né? Usando caneta Bic, pão com leite moça, né? Essas coisas. É tudo construído, né? Então, eu acho que é importante a gente, como comunicadores e produtores de imagem, a gente está ciente disso, que é construído, e a gente investigar como isso é construído, né? Botar o leite moça ali faz diferença, né? O pastel, tirar foto com o pastel, assim, obviamente, o candidato nunca comeu um pastel na feira, mas ele tem que tirar foto comendo pastel. Outra coisa que também me encanta como pesquisadora, né? Tive alguns projetos de pesquisa sobre isso, essa relação de texto e imagem para contar histórias na imprensa, né? Então, esse é um caso que acho que todo mundo conhece, mas que acontece todos os dias, né, no mundo inteiro, que é quando a manchete diz uma coisa e a foto principal é sobre outra, mas como elas estão ali juntas, parece que é a mesma coisa. Então, nesse dia, a primeira página do Globo botou ali na manchete que Janot denuncia Lula, Dilma e PT por organização criminosa. E põe essa foto enorme de malas de dinheiro, caixas de dinheiro. Então, você olha e pensa, não só roubaram, como roubaram muito, né? Maldito Lula, maldita Dilma, maldito PT. Mas que olhando com mais atenção, que é uma coisa que geralmente as pessoas não vão ter, né?
está ali dizendo que as malas eram do Gedel Vieira Lima, do então PMDB, né, hoje MDB. Então não era Lula, não era Dilma do PT, era outra história, né, mas teve essa junção na primeira página. E esse aqui, né, que foi há menos tempo, 2020, que eu vi no Twitter, eu falei, não acredito, mas eu fui na página do jornal e era isso mesmo. Que botaram a foto desse casal, tadinho, os fofos, mas botaram ali, a polícia prende criminosos sexuais. Aí você já olha e pensa, coitado, como assim? Esse casal, né? Vão ser linchados, né? Que desgraçados. Mas se você chegar perto, era sobre o dia dos namorados nos jardins, lá de Pretória. Eles estavam super de boa, era sobre o amor deles. Só que colocam a foto grande deles perto da manchete, né? E eu acho interessante também pensar o não usar a imagem, usar só a tipografia. Como é que isso comunica alguma coisa? Não ter imagem já comunica uma coisa. Esse exemplo da Esquire, que era durante a Guerra do Vietnã, e tinha lá, né, meu Deus, nós acertamos uma menininha, entre aspas. Tinha lá a história verdadeira da Companhia M, do Forte Dix até o Vietnã. Então, era sobre um conjunto de soldados, e eles acertaram uma menininha. Então, começar a pensar, né, por que não ter nenhuma foto comunica uma coisa importante, né, para esse público-alvo, que é o público norte-americano, que essa revista era americana, que não estava vendo a guerra, né, eles estavam distantes, eles estavam mandando os filhos, os irmãos, os maridos, mas não estavam lá. Então, com você falar isso, acertamos uma menininha e não mostrar nem a menininha, nem quem acertou, comunica que podia ser qualquer menininha e podia ser qualquer soldado, né? Podia ser o seu filho. Olha como isso é forte. E mapas também é uma coisa, né? Além de tipografia e design de informação, gráficos, também já ouvi muito que cartografia mostra como o mundo é. E a gente, enfim, a gente já sabe hoje que a cartografia é completamente construída, todo mapa mundo é uma mentira, porque o mundo é tridimensional, os mapas são bidimensionais, né? Então alguma coisa tem que ser distorcida. Mas eu acho que é um bom exemplo de como o design ele ajuda a criar visões de mundo, né, literalmente. Perpetuar essas visões de mundo. Então, a questão já discutida há décadas, né, desde os anos 70, de como a projeção Mercator distorce o tamanho, e as pessoas usam muito a projeção Mercator, aí as pessoas crescem achando que a América do Sul é muito menor do que a África é muito menor do que né? Porque quem está sendo esticado ali é quem está perto do polo, né, que é a Europa. E a gente vai sendo achatado que está perto do Equador. Então, fica parecendo que a África é do tamanho da Groenlândia, enfim, a África é 15 vezes o tamanho da Groenlândia. Então, a gente, como designers, pensar quando é que é importante a gente usar uma projeção de área proporcional, né? Mostrar realmente um tamanho da América Latina, o tamanho da África. E até pensar sobre como isso é persuasivo. Aqui tem mostrar um exemplo aqui, que é da Facts and Review. Era uma revista editada nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra, mas antes dos Estados Unidos entrar na guerra, né, era 1940 ainda, pelos alemães. Então, os nazistas fizeram lá um escritório e estavam publicando uma revista para persuadir os americanos a ficar do lado deles, né, a opinião pública norte-americana. E aí eles botaram lá um estudo sobre impérios. Botavam, de um lado, o mapa da Alemanha, e escrito, né, nação agressora, né, com ponto de interrogação. E, do outro lado, a Grã-Bretanha, que era o Império Britânico, que diziam 26% do mundo, o Império Britânico. Então, dizendo, olha como é que o Império Britânico é muito maior do que a gente, agressor, né? Tadinhos dos alemães, nós somos tão pequenininhos. Então, usando ali uma questão que é de design, né, do mapa, para falar que os nazistas, pô, coitadinhos. Isso foi usado há pouco tempo também, né, enfim, um argumento parecido. Pelo Twitter, enfim, a conta do X, oficial do governo da Ucrânia, quando começou a guerra, né, a invasão russa lá, falaram, percebam a escala do heroísmo ucraniano, comparando o tamanho da Ucrânia com o tamanho da Rússia. E outro exemplo que eu acho que é interessante para a gente pensar sobre comunicação e design. Quando acabou a Segunda Guerra e a Alemanha foi dividida,
a revista Time foi apresentar para o povo americano o que eram essas duas Alemanhas, as novas Alemanhas. E aí colocaram esse mapa, né, para mostrar a Alemanha Ocidental. Então, a Alemanha Ocidental tem boizinho, tem universidade, tem catedral, tem vinho, tem gente jogando golfe, tem o flautista de Hamelin, sabe? É uma gracinha. E na Alemanha da Rússia, né, como eles colocam ali, na Alemanha Oriental, não tem nada. Tela, não tem um boizinho, tinha tudo isso. Isso comunicava para os americanos que não, é um deserto vermelho comunista, o norte, cima, embaixo, é uma construção, é design, comunicando para a nossa cultura, construindo a nossa visão de mundo, e que a gente está embaixo, a Europa está em cima. Quando, na verdade, é uma quase esfera rodando pelo espaço. Né? E é uma coisa que a gente tem que pensar e reconstruindo nossas visões de mundo, né? Como Joaquim Torres Garcia fez na América Investida, né? Que é uma imagem que é muito usada, né? Muita gente tem tatuagem, inclusive, com isso. Que é realmente porque não estou em cima, né? Isso faz diferença. Então, só para encerrar aqui, né? Que eu acho que eu já passei muito tempo, trazer um homem europeu, branco, grego, né? Que viveu há 2000 anos, para falar um pouco sobre como a minha visão de pesquisa do design passou muito pela retórica, né? Porque a retórica clássica ela é muito sobre categorizar. São as 5 partes do discurso, né? Os 3 tipos de discurso. E aí tem os 3 apelos retóricos, que aí eu acho que é bem legal para a gente entender algumas estratégias de design como comunicação, que é o ethos, logos, pathos. Então, eu queria aqui só alguns exemplos para a gente entender mais ou menos como a gente pode usar ele para pesquisar também os artefatos de design. Ethos é o apelo à credibilidade do orador, então acredite nisso que eu estou falando. Então, assim, por exemplo, aqui comecei já falando, o Ricardo está já falando, sou formada em design, sou formada em comunicação, em design, mestrado, fiz doutorado, construir uma credibilidade para que eu possa vir aqui falar de design e ter algum peso, né? Então, a gente pode usar com confiança ou com autoridade. Então, acredito que você confia em mim, ou acredito porque eu estou falando, eu tenho peso para isso. O Aristóteles, ele falava que algumas maneiras de construir a confiança eram a prudência, a virtude e a benevolência. Prudência é você saber muito sobre alguma coisa, conhecimento sobre isso. Virtude já não tem a ver com saber muito sobre isso, é sobre a pessoa ser honrada. Então, acredite em mim, porque eu não minto. Então, eu não vou mentir sobre isso. E a benevolência é sobre a pessoa ser legal, ela ser boa, ser legal com você. Então, acredite em mim, porque eu sou legal com você. Eu estou te ajudando nisso, naquilo, pô, acredita em mim. E a autoridade, aí já não é mais Aristóteles, né? Foi depois que desenvolveram isso, é baseada na competência, na experiência e no testemunho. Então, competência, acredite em mim, porque eu tenho várias certificações. Então, acredite em mim quando eu falo sobre retórica, porque eu tenho um mestrado em retórica e tenho um doutorado em retórica. Experiência, acredite em mim, porque eu já passei muito por isso. Ah, você trabalha há anos nisso, então eu vou acreditar em você. E testemunho é pontual. Acredite em mim, porque eu estava lá naquela hora, eu vi acontecer. Alguns exemplos, né, de publicidade que eu acho que é mais fácil de entender. Quando a Colgate é a marca número 1 recomendada por dentistas. Então, a gente tem ali a competência, né? E a experiência. É testado por quem pode falar sobre pasta de dente. Ou assim, o selo da Anvisa, né? Uma coisa, constrói um ethos ali institucional. Agora, Tony Ramos fazendo publicidade para Friboi, né? Que é marca de carne. Carne confiável tem nome. Então, é sobre a confiança ali. Ele é uma chefe de cozinha, mas ele tem a virtude, cara, porque o Tony Ramos não vai mentir. O Tony Ramos é a pessoa mais legal do Projac. Isso é unanimidade, né? Tanto que, se alguém morrer no meio artístico, a Globo News chama o Tony Ramos, que ele vai conseguir falar bem de qualquer pessoa. Ele fez com o Gil do BBB, que ele começava falando lá o bordão dele, Brasil, e aí começou a falar sobre as vantagens, né, da conta do Santander. E aí junta a benevolência, né, a virtude do Gil, que ele estava no lado certo, no Big Brother, lutando contra a Carol Conká, enfim, então, o anti-herói. Ele é economista, formado pela UFPE, com mestrado na UFPE, estava fazendo já o doutorado lá, então ele pode falar, e ali não aparecia Gil do Vigor, aparecia Gilberto Nogueira, economista. Então, acho que é um exemplo bem legal de ethos. E no design de interação, Google, ele faz buscas, então ele não vai ter um monte de conteúdo, um monte de coisa acontecendo,
porque na página dele, porque ele quer mostrar, eu sou muito bom em buscas. A gente sabe que o Google faz 1 milhão de coisas além de buscar, né? Buscar o de menos. Mas na página deles, eles querem construir esse app, então eles mostram. Eu busco. Logo, é pela lógica da mensagem. Então, aqui, por exemplo, conta digital, e aí vai dizendo cartão sem anuidade, cashback, saque grátis. É tudo faz esse sentido, não importa quem está dizendo. Né? E aqui também, para cabelos, né? Porque alguma celebridade está usando o produto para cabelo. E uma interação que é muito baseada nisso também são os filtros. Porque se você vai clicando em critérios de busca no e-commerce, você vai dando ali informações sobre o que você quer desse resultado. Quero um celular que ele tenha tantos mega, que ele seja da marca tal, que ele tenha tantas câmeras. Então, o resultado vai ser mais confiável, você vai acreditar mais e vai ser persuadido a comprar, porque, afinal, é o que você disse que queria. Faz sentido aquilo. Então, isso também é logos. E, finalmente, o patos, que é pelas emoções do público. Então, um exemplo disso é essa foto do Lula, né, no Globo, da agência Globo, que o Lula foi no Complexo do Alemão, quando estava em campanha para a presidência, 2022. E aí a foto ali, em vez de mostrar o Lula, está mostrando as pessoas na janela, que elas ficaram agitando a camiseta da universidade. Então, tem uma camiseta de engenharia, FRJ, que, cara, eu e várias pessoas que eu conheço olharam essa foto e começaram a chorar na hora. Porque a gente está ali no dia a dia, né? Que é a quantidade de pessoas que estão na universidade pública pelas cotas, né, pela ação afirmativa, e elas estavam ali agradecendo, né? Olha que coisa linda. Então, assim, não é uma lógica de, pense isso ou aquilo do Lula, por causa disso, daquilo. Não, é pelo que você sente. Você, na hora, você se emociona com aquilo. E vem uma ideia, né? E aqui, num design de informação, né, numa visualização de dados do New York Times, chega aqui mais perto, que era mortes por Covid. Então, 2020, estava ali em abril, a coisa estava pegando muito, em Nova York. Então, mostrando ali como a altura do gráfico, que era sobre Nova York, estava tão mais alta do que as outras cidades dos Estados Unidos, que ela passa pelo cabeçalho do jornal. Ia para lá em cima do nome. Olha como isso apela para a emoção. Não é sobre comparar uma com a outra e pela lógica pensar isso ou aquilo. É emoção. Você fica, meu Deus, né, que desespero. Aqui o Wall Street Journal usou a mesmo recurso para falar sobre desemprego. Também ali, o desemprego está tão alto, tão mais alto que antes, que foi até o nome do jornal. E outra coisa da Covid, que foi bem legal, que foi feita no Brasil, né, uma equipe grande, foi esse no Epicentro, que acho que vocês devem todos conhecer, né, da agência Lupa, que se todos os mortos por Covid-19 no Brasil fossem seus vizinhos. E você podia botar seu endereço e ver se todos aqueles mortos fossem em torno da sua casa. O que você sentiria? Porque era um número grande que a gente já não ligava mais, se fosse 40 mil ou 600 mil, dava no mesmo. Mas se botasse, não, mas se esses 600 mil fossem em volta da minha casa, acabaria a minha cidade, acabaria, né, a cidade vizinha. E aí você conseguia se sensibilizar, né, pegava pela sua emoção para você entender aqueles números. E, assim, para fechar mesmo agora, só vou achar um exemplo que é o perfeito de atos, logos e passos, que junta os três de maneira equilibrada, que é a campanha do Tiririca para deputado, né? São Paulo produziu essa maravilha, que foi o deputado mais votado do país na primeira eleição, né, o do Tiririca. É o Etos, porque o cara era celebridade, era conhecido. Logos, porque é só que você ri com esse negócio, você se sente bem, você fala, vou votar nele para zoar também, porque, enfim. Barbs, queria agradecer, foi ótimo. A gente teve uns problemas técnicos de som durante a apresentação. Deu para entender bem, eu acho que todo mundo conseguiu acompanhar bem. E agora Então, gente, vamos começar agora a parte onde a gente vai poder tirar dúvidas e começar o debate, né? Tá, eu tinha uma perguntinha. Lembrei que era. Estava lendo o teu texto, aí eu me lembrei na parte do patos, que você fala como comunicar, tem a ver com conhecer as emoções do público, parará. Aí eu me lembrei do exemplo que Ricardo deu da charge que foi o pessoal, Ricardo, que postou,
o negócio do Cristo crucificado, que o bandido bom é bandido morto. Era o MTST, Era MTST, não é? do MTST, tá. Pensando na galera que não entendeu a ironia da charge, como é que o pathos funciona ali, nessa não comunicação, do não entendimento da proposta da galera que postou. O pathos que seria emoção, né? Eu acho que isso é importante porque é comunicação, né? E sempre vai ser comunicação. Por isso que é importante a gente pensar sobre isso, que as pessoas vão entender de maneira diferente, mas que vai estar comunicando alguma coisa para elas, né? E ali eu acho que é um bom exemplo de que a emoção está envolvida em todas as possibilidades, digamos. Para a gente, né? Estou simplificando aqui, mas enfim, para as pessoas que, digamos, tiveram a mesma visão do autor, né, digamos, de esquerda e progressistas, tinha ironia, tinha aquela emoção de superioridade, de estar dentro da piada, de se sentir mais inteligente do que não entenderam, né? É até uma crítica que a gente faz à esquerda, né? A gente faz as coisas e fica, nossa, como a gente é legal, né? A gente é super inteligente, eles não entenderam. Mas o problema é que, para eles, tem uma emoção forte que mexeu com Jesus. Então, vem raiva, né? Que você mexeu com uma coisa muito séria, e aí cresce uma raiva mesmo, não vão rir disso, né? E não foi feito para eles rirem disso. E nem vamos dizer assim que foi feito para eles pararem, refletirem, falar, ai meu Deus, eu estou fazendo uma crítica como fizeram, né? Estamos agindo como os romanos. Não foi para isso, né? Foi vamos rir deles, para ver, olha só como eles são idiotas, estão fazendo a mesma coisa que os romanos fizeram e não percebem. Então tem várias emoções envolvidas que eu penso que o público-alvo não eram os conservadores. Para o público-alvo, aquilo funcionou muito bem. O público-alvo éramos nós, né? Digamos assim, imagina. Então, para a gente funcionou. A gente olhou e achou muito legal. A gente riu junto. A gente teve essa emoção positiva. De olha, cara, bem verdade. O público-alvo que teve raiva não era o público-alvo dele. Mas teve uma emoção. Eles receberam aquilo também. Não era sobre a lógica da mensagem. Era sobre realmente criar uma emoção nas pessoas. Emoções diferentes em públicos diferentes. Mas que é uma coisa muito importante. Acho que a gente interessante. esquece a emoção. Desculpa. Pode falar. Desculpa se eu atropelei seu raciocínio, Bárbara, porque teve um glitch, aí eu não sabia se tinha terminado. Nossa, então tá difícil. Eu devo estar falando sozinha aqui, né? Porque está cheio de glitch aqui. Não, é que às vezes. Não, ele está tendo glitch com frequência, só que os glitches. A gente está conseguindo fazer o Logos. O Logos está acontecendo, não se preocupe, tá? Mas é exatamente sobre isso que eu ia falar, que eu achei interessante quando você falou agora, porque quando eu apresentei aquele negócio, eu não apresentei em cima do Logos Ethos Pathos, né? Que acho que é um instrumento super útil, né? Que você usa muito. Eu tenho usado mais depois de ter contato com as suas apresentações. Eu tenho usado muito mais os três apelos. Mas acho interessante que lá é uma coisa para a gente se perguntar, né? Porque há nessa suposição aristotélica aí dos três apelos de que talvez exista a comunicação correta. Daí a ideia do logos, né? Então, por exemplo, quando eu falo alguma coisa, eu tenho uma intenção e um logos naquela intenção. Se eu construir bem meu argumento, então aquele argumento está bem construído, ele tem logos, né? Essa situação interessante que o Rafael está levantando será que tem logos quando a pessoa compreende outra coisa, né? Porque o outro construiu, ele pegou o mesmo argumento que você fez e fez uma outra construção de logos, né? Eu achei interessante isso, quer dizer, então a gente está quase considerando que as pessoas têm outra interpretação, que as pessoas pensam o que elas vão pensar dentro do enquadramento delas, elas estão fazendo um logos, mas que não era a intenção da pessoa que estava lendo. Você acha que essa coisa que eu falei faz sentido para você? Faz sentido porque, digamos, a comunicação, a retórica, ela vai acontecer a gente tendo intenção ou não.
Isso é que eu acho que é importante a gente, como pesquisadores e como designers, compreendermos. A gente pode não ter intenção de comunicar aquilo, mas a gente tem que prestar atenção se vai comunicar aquilo ou não. E, então, a fazer sentido também tem a ver com o público, né? Assim como as emoções têm a ver com o público, com o repertório de cada um, com a experiência de cada um, a lógica da mensagem também. Como o Alex falou aqui, eu acho que todos estão interligados, né? Então, porque, no mínimo, a gente quer convencer alguém a acessar o nosso conteúdo, digamos assim. Olhar para a charge, continuar ouvindo o que a gente está falando. Então, sempre tem ali o mínimo de retórica, que é reconheça que eu existo, né? E que a gente pensa sobre o público também para a lógica. Então, nas emoções, a gente vai entender, tem que pensar se a pessoa está predisposta a ficar com raiva, ou o que vai ajudar a pessoa a ficar com raiva, se a gente quer que ela fique com raiva, né? É diferente um público que está com fome, né, de um público que está bem alimentado, é diferente um público que está com calor, um que está com frio. Então, a gente tem que pensar em como está aquele público, se ele gosta daquilo, não gosta daquilo. E a lógica também, né? Porque a lógica a gente tem que pensar no repertório, se esse argumento vai fazer sentido para aquela pessoa. Então, por exemplo, quem não tem no repertório a questão de como os romanos trataram Jesus Cristo, não vai entender a lógica daquela mensagem, que há uma semelhança no modo como estão. Quem nunca ouviu a frase bandido bom, bandido morto, né? Não vai fazer aquela conexão. E quem não está conectado com o contexto não vai ter a emoção de ou ficar com raiva ou achar engraçado. Então, o ethos também, se a pessoa não conhece aquela marca, né, se a pessoa não sabe, nunca ouviu falar de Tony Ramos, se a pessoa mora na Rússia, tanto faz se ele está te recomendando a carne, você não sabe quem é aquela pessoa. Então, na verdade, a retórica, em geral, faz diferença o público que você está falando, né? Isso é um princípio básico da comunicação, com quem você está falando. Que no design a gente leva muito isso em consideração, né? A gente está sempre pesquisando, digamos, usuário, né? Que não se usa muito mais essa palavra, mas enfim, o público ali, quem vai usar, né? Por qual das nossas criações. Mas que eu acho que muitas vezes na pesquisa a gente esquece que tem alguém que vai ler nossa pesquisa, tem alguém que vai receber nossa pesquisa. Então, acho que é interessante a gente pensar também na construção retórica como pesquisadores, não só como designers, né? Então, pensar que os textos que a gente escreve, se a gente está fazendo textos que ninguém está entendendo, é complicado. Então, se eu chegasse aqui hoje e começasse a falar, sabe, sobre a deontologia, da epistemologia, é porque eu não quero que entendam, né? Eu quero que só poucas pessoas entendam, que são pessoas que vão entender essas palavras. E eu acho que isso me dá uma aflição, porque para mim é uma manutenção do poder na mão de quem fala assim. Então, eu também acho muito que essa construção retórica, a gente tem que pensar no público das nossas pesquisas para expandir esse público, para não ficar só o mesmo grupinho do Qualis 1A conversando entre as pessoas, gera desigualdade, exatamente. Eu acho que assim, fecha portas. Porque eu acho que a gente tem um discurso muito bonito de vamos trazer todo mundo para pós-graduação, para pesquisa, né? Vamos criar ações afirmativas na entrada para os programas. Mas aí continua todo mundo assim, poxa, o Nietzsche, Foucault, a deontologia do... Aí as pessoas que estão vendo de lugares onde não escutavam isso, que é 99,999% da população, não vai acompanhar, não vai se sentir incluído, né? Então, acho que como pesquisadores, a gente também tem que trazer retórica, ser mais comunicadores na nossa pesquisa como designers, né? Que é falar sobre os nossos assuntos, tentando incluir mais do que excluir. Isso é uma autocrítica também, para deixar claro. Eu espero que a gente esteja conseguindo fazer isso hoje, né, Bárbara? Assim, porque o nosso objetivo é esse, né? Porque a gente tem que melhorar, assim, eu me incluo nessa, tem que melhorar muito. Vou botar aqui, eu acho que o Bruno fez uma pergunta. O Bruno fez uma pergunta, mas eu queria só fazer um que eu achei uma ótima aqui, antes da gente pegar para o Bruno, viu? Que o Bolívar disse que a Gestalt dá conta de fechar os espaços do glitch. Isso, tá? O fechamento. Eu gosto desse nome, desse princípio, que é o fechamento. Não sei se nos outros lugares do Brasil fechamento é a mesma coisa que aqui. Eu acho que um ponto importante que a gente podia estar debatendo agora, achei interessante esse ponto do Bruno, porque ele está
ele acaba falando sobre umas questões práticas, assim, mas tem umas questões gerais que você está levantando, que é essa ideia do design como comunicação, que eu meio que trouxe um pouco disso na última apresentação, sobre essa questão de a gente precisa começar, talvez, talvez a gente esteja fazendo uma separação entre forma e conteúdo quando se trata em design, né? E aí, às vezes a gente começa a pensar muito que design eu sei que a gente, no fundo, não quer fazer isso, mas sem querer, a maneira como a gente aborda o design, a gente acaba discutindo muito o que seria apenas, entre aspas, forma, esquecendo que forma e conteúdo são a mesma coisa, né? Então, quando a gente está falando de texto, a gente está falando de comunicação visual também? Sim, sim. Tanto, bom, visual se a gente está vendo o texto, Sim, né? sim, mas vamos supor que seja como se for a forma desse texto, escrito ou falado. É a comunicação, claro. Sim. Então, como eu estava falando agora, de escolher melhor as palavras, pensar sobre as palavras que nós usamos, também é por isso, digamos, um projeto de comunicação, design de comunicação, né, que é uma coisa, até assim, uma pesquisa que eu fiz sobre os nomes das graduações em comunicação visual, ou design gráfico, ou design de comunicação visual, ou design de comunicação. Então, assim, como é no mundo, e sobre esses nomes, como fazem diferença. Então, eu acho que um que eu gosto muito é design de comunicação visual, que implica um projeto dessa comunicação. Então, que eu acho que, muitas vezes, isso que você falou de separar a forma do conteúdo, é que a gente projeta o visual, mas não projeta a comunicação tanto assim. Então, é pensar que a materialização do conteúdo, que é a nossa responsabilidade, ela é parte da comunicação. Então, que a gente acaba sendo coautor, né? E a gente tem muita responsabilidade nisso. E tem o problema é que quando a gente analisa, e eu vejo muito isso em análise, eu queria que você talvez falasse um pouco sobre isso, a gente talvez fazer um pouco de, não só uma autocrítica da nossa área, mas também uma crítica de certas abordagens de pesquisa, e depois eu passo para a questão que a Juliana está levantando. As pessoas, a gente fica muito assim, inclusive a gente tem uma tendência a separar em sintática, semântica e pragmática, né, que são uma tradição da semiótica que eu gosto mais, assim, do Charles Morris, que separa muitas coisas. Só que hoje em dia eu estou tendo muita dificuldade de fazer separação, porque como é que eu vou fazer uma análise que não considera as outras dimensões todas, quer dizer? E aí acontece muito, aí você tem uma análise sintática, aí a pessoa analisa, de uma certa maneira, todos os elementos visuais que estão envolvidos naquela coisa, tá certo? Mas esquece os elementos visuais do texto escrito, ele analisa só a forma tipográfica, mas não analisa o que está sendo dito, porque isso é um problema da semântica, tá? Aí, e essas separações, e às vezes você vê uma pessoa que entrega um trabalho sobre análise sintática, e aí a análise sintática parece que não está tratando das questões semânticas, e às vezes as pessoas não se sentem na obrigação de discutir as questões semânticas nisso. Você acha que o que você acha desse ponto aí que eu estou falando? Você acha que tem observado coisas desse tipo? Porque eu acho que quando você está falando sobre a importância de a gente pensar em design como comunicação, me parece uma provocação também para esse tipo de problema, ou eu estou indo longe demais? Não, é por aí. Eu acho que tem análise, né, que é uma da, digamos, minha grande paixão como pesquisadora é analisar, né, de fato. E eu lembro sempre do Almir, né, nosso amigo Almir, que ficava revoltado com o trabalho que alguém uma vez apresentou lá na ED, que era analisando um cartaz de cinema, né, era Deus e o Diabo na Terra do Sol. E falam, como vai analisar? Eu estava presente nesse dia, no dia que teve essa análise, eu estava lá. Revoltado com ele, né? Porque, assim, não, revoltado com ele não, com o trabalho, não, ele... Com ele, tipo, você junto, você e o amigo eu e ele, juntos, os dois revoltados, ficando revoltados, assim. Que, como é que vai analisar esse cartaz sem analisar a produção gráfica? Porque ele é sobre a impressão, né, e tal. E eu acho assim, análise tem sempre infinitas maneiras de ser feita. Analisar a mesma coisa, você tem infinitos caminhos. Então, esse capítulo que vai sair no livro dos Memoráveis, que eu escrevi, é sobre metodologias de análise retórica. E eu falo assim, tem milhares de caminhos. Vou falar aqui de alguns.
E aí o que eu falo, né, resumindo, cara, desses caminhos todos, o que importa é o que vai dar certo para o seu trabalho, o que faz sentido para aquilo que você está analisando. Então, para algumas coisas, vai fazer mais sentido analisar A, B e C, para outras, D, E e F. Uma mistura disso com que métodos de análise te fazem feliz, né? O que eu estava falando no começo. Você se interessa mais em pesquisar esse lado, esse viés. Vai fundo. Se combinar com o seu trabalho fizer sentido, faz. Eu acho que na parte da semiótica, é que nem na retórica, é categorização. Né? O Roland Barthes dizia, diga-me como te classificas e eu te direi quem és. Né? Porque é estilo de classificação. Taxonomia é uma escolha de vida. Boa. É num texto dele muito legal sobre retórica, né? Que é retórica, é de memória, não sei, eu acho que alguém já traduziu para português. Mas eu tenho lá referência no meu texto do original, não sei, tem que catar o português. E aí eu penso, categorizar é uma maneira de entender o mundo. Então, assim como na retórica clássica tudo é categorizado, ajuda a gente a entender. Eu separar em etos, logos e patos, o Aristóteles ajuda a gente a entender as possibilidades. Mas que fala que nunca é usado em isolamento. Nunca é só uma coisa, só outra, né? Sim. É sempre uma mistura. E eu acho que uma semiótica é a mesma coisa, né? Como a semiótica peirciana, tudo é 3, né? 3 isso, 3 aquilo, né? Cada um você vai abrindo e tem 3 partes, outro tem 3 partes, 3 partes, 3 partes. Então, eu acho que esse de semântica sintática e pragmática ajuda a gente a entender. Não é que o mundo é separado, né? Eu acho que às vezes as pessoas não entendem isso. Que digamos, uma didática, mas que nem sempre é um ferramental. Você, como você falou, analisar só um e eliminar o outro, porque um só faz sentido com o outro, né? Então, eu acho que uma análise que seja só sintática desconsidera a comunicação. Sim, mas uma análise que é só semântica desconsidera como essa comunicação é construída. Com certeza, exatamente. Eu fico pensando que essa... Desculpe. Não, é isso mesmo. Eu falei que se desconsiderar a pragmática, desconsidera que ela acontece num contexto. Aí ela é uma coisa que acontece no vácuo, assim, acontece sei lá, numa outra dimensão onde não existe nada. Assim, que eu acho que ela tem premissas ali de uma época, ela inclusive foi criada pelo... Eu acho que a gente tem que ver também as premissas de certas escolhas teóricas que a gente faz, assim, porque ela vem de uma época, vem do Charles Morrison, numa época onde as pessoas estavam querendo fazer aquele positivismo lógico, estavam querendo realmente encontrar um tipo... Eu estou fazendo aqui uma caricatura, mas estão tentando encontrar quase que um tipo de abordagem um pouco mais pura da linguagem e tal. E, assim, hoje em dia, ela acaba teve muitos produtos interessantes disso, mas eu acho que é uma certa maneira de pensar. Eu gosto de usar isso num ponto de vista didático. Quando eu falo esses 3 níveis, eu consigo explicar para os alunos que a gente tem diferentes ênfases que a gente pode estar dando quando a gente está analisando. Mas quando você faz análise de fato, se você pegar essas premissas, você vai ver que vai ser bem complicado de você olha, eu estou considerando esse aspecto sintático, beleza, mas você fazer uma análise sintática mesmo, hoje em dia eu tenho visto mais problemas. Quando a gente trabalhava dentro de premissas modernistas, tranquilamente, sem problema, eu acho que de boa, assim, o design de informação teve uma época onde isso era muito forte, a gente usava essas análises. Hoje em dia eu tenho visto alguns trabalhos que são praticamente desprovidos de análise pragmática, e a semântica é só para explicar a sintática, assim. Então, assim, hoje eu vi por muitos anos esses trabalhos, assim, e a gente tem muito pouco sobre a parte pragmática, e só a semântica, como eu estou dizendo, ela é meio que uma coladinha com a outra, como se fosse uma análise, um pouco uma visão de dicionário da coisa. Você sabe que eu acho que isso tem muito da formação. Se você ver assim, os cursos de design, especificamente, porque tem muita gente pesquisando design que vem de outras áreas, tal. Mas a formação de design tem muito, muito, muito pouco sobre comunicação. Às vezes não tem nada. Né? Então, eu lembro que, eu até menciono nesse texto que eu dava aula numa das melhores graduações em design do país, uma universidade pública grande, que era sobre o curso da comunicação visual. E aí eu falava, tá, mas e a comunicação, cadê, né?
Aí, nas aulas de teoria do design, eu falei, tá, então vamos trazer a comunicação, para vocês entenderem, porque eu acho que a nossa formação é muito baseada ainda numa visão modernista. Então, ali, pensar o ponto, a linha, o plano, como eles ficam harmônicos no espaço, no campo. Então, vamos aprender a usar os elementos, usando os princípios de composição para ficar harmônico. Mas sem discutir tanto sobre comunicação, porque comunicação tem efeitos, tem consequências. Aí já fica muito complexo, já não é problema nosso, esse é problema de quem está produzindo esse negócio. Então, acho que esse é problema da formação, a gente tem muito pouco. É uma das coisas que eu senti, assim, como publicitária, né, meu lado publicitário, é que eu assistia sempre, assim, Faustão, sabe, essas coisas, programas populares. Eu pensava, o publicitário tem que entender de tudo, né? Você não pode ser assim, isso está abaixo de mim. Porque como assim? Você tem que falar para os públicos, você tem que entender, né? Tem que se colocar no lugar dele. E que a gente, como designer, faz isso, eu acho, muito, muito método. A gente tem muitos métodos, né, digamos, a etnografia vai me ajudar a conhecer, né, meu público. E eu acho que a gente precisa mais, eu acho que de empatia. Eu acho que no design a gente está falando muito mais sobre isso do que antes, né? Se colocar no lugar do outro de uma forma generosa. Então, acho que no caso da política, assim, eu vou dizer assim, como uma autocrítica, eu fui daquelas que brigou com familiares, enfim, por causa de Bolsonaro, essas coisas. Eu já, a pessoa votar no Bolsonaro, já falava, deve ser burro, sabe? Assim, eu era bem maluca, assim, desse jeito. Mas aí uma chave que virou para mim nisso, no sentido do design e da comunicação, me ajudarem a pensar. Enquanto a gente fizer isso, a gente vai sempre sair perdendo. A gente, digamos, a esquerda progressista, vai sempre sair perdendo. E uma coisa que me fez muito virar chave isso foi quando a gente voltou da pandemia, né? Já todo mundo desesperado. E aí eu vendo os meus alunos. Meus alunos é um curso que é mais noturno, então tem gente... E ele tem muitas ações afirmativas, muita gente do interior, tem pouquíssima gente da capital. Então são pessoas que saíram de outros estados, que largaram a família, moram em república. E aí eu vi assim, alguns alunos mais assim, da zona sul do Rio, mais criado por pais com ensino superior, né? Falando, professor, porque ele votou no Bolsonaro, é um idiota, não deveria nem estar aqui. Falava, gente, vocês nunca agridam ou provoquem ou ataquem um colega que votou no Bolsonaro. Você pensa que são pessoas de 17, 18, 19, 20 anos, que pela primeira vez saíram do círculo de onde ficaram esse tempo inteiro, que com questões religiosas, familiares, que todo mundo pensava assim. E eles têm todo o direito de pensar assim. E diferente de vocês. E vocês também cresceram numa bolha específica que todo mundo tinha curso superior, pensava isso, pensava aquilo. Então, eu acho que na comunicação política, o lado que a esquerda está perdendo é essa falta de realmente, generosamente, olhar para as dores dos outros. Então, fazer um mapa de empatia, né, que é uma coisa que a gente faz muito no design, ajudaria a gente a se comunicar com públicos diferentes da gente. A gente faz um mapa de empatia super facilmente para fazer um projeto de design de serviços para um grupo, para projetar mobiliário escolar para um grupo, mas a gente não consegue fazer para comunicação. Alguma coisa bloqueia a gente fala, não, a gente sabe, a gente não precisa descobrir. E eu acho que falta essa generosidade, que assim, eu não sei como eles pensam e quero falar com eles. E aí, sem preconceitos e julgamentos, é muito difícil, eu digo por mim. Mas eu acho que assim, a gente olhar com generosidade de que eles podem ter razão em muitas coisas dentro do contexto deles, e falar de maneira irônica não vai trazer ninguém para o nosso lado, né? Só vai afastar, tá atacando, ou seja, por isso que eu estou falando, é falar conosco, falar dentro de um grupo, é piada interna. Eu acho que se a gente quer de fato se comunicar com o outro, a gente precisa de empatia, essa generosidade. E enquanto se a gente quer convencer alguém, e se a gente só atacando, a gente não convence. Digamos assim, tudo é comunicação, mas um dos princípios da retórica é se há coerção, assim, se você está sendo obrigado, se tem tortura, se tem violência física, se tem imposição, não há espaço para retórica, porque não é convencimento.
Você está obrigando alguém a alguma coisa. Para existir retórica, tem que existir um coração, uma liberdade, um certo afeto, né? Eu acho que assim, legal, na arte retórica do Aristóteles, ele tem capítulos sobre o amor, o ódio, a amizade, que é muito sobre sentimento. Então, que eu acho que é quando a gente constrói uma comunicação para esse público, que para a gente é o outro, e a gente já constrói dentro de um ódio, uma indiferença, um desprezo, né? Aí eu acho que é um problema que a gente nunca vai conseguir convencer ninguém de nada, né? Porque, na verdade, a gente só quer ganhar uma luta, né? Enfim, como o Ricardo falou das metáforas, né? De ganhar o debate, embate de ideias, né? Batalha de ideias. Isso faz sentido para a gente, porque a gente quer brigar, a gente não quer convencer ninguém de nada, né? Então, eu acho que é importante que você chamou a atenção. Para pensar no outro público, a gente tem que ter empatia, né? Aí, beleza, João? Não sei se o João quer comentar alguma coisa. Uma coisa que eu queria comentar, Bárbara, sobre isso é que o pessoal da linha que está se aproximando do design antropologia, né, e da design participativo, eles têm pesquisado muita coisa nesse sentido, né, de a gente tentar encontrar maneiras de conversar com públicos diferentes, e pensando muito nessa coisa, às vezes, que não é só o grupo não ter a mesma ideologia sua, mas, de repente, eles fazem parte de um mundo onde você está entrando e está... as pessoas sentem que você está invadindo o ambiente deles e tal, e que é uma... às vezes a solução é você trazer uma pessoa, dar espaço para uma pessoa daquele grupo para conversar, quer dizer... Porque tem uma coisa que você falou interessante, Bárbara, que eu sempre fico... você falou uma coisa que me fez pensar agora, que é que o Aristóteles, ele parece que diz que é retórico quando a gente tem uma situação ideal de comunicação, quando a comunicação está fluindo bem, né? Mas Não, dar porrada é retórico quando está fluindo mal também, mas acho que assim, quando tem se espaço para escolha. Se você pegar assim. um pedaço de pau e bater na pessoa, é um argumento retórico também. Não, é porque não então, é o não é. ideal, não é o ideal, mas... Não, mas é justamente assim, quando tem espaço para o convencimento. Se Sim, não há sim, espaço para a persuasão, não há retórica. Mas Que não precisa convencer mas não. o pedaço de pau, ele é um argumento de O convencimento pedaço de forte. pau é um argumento forte, porque É um argumento você ainda tem a forte. opção de sair correndo, mas Ou não, a ou gente levar viveu porrada. espaços aqui onde não tinha espaço para retórica, né? Que você... Essa é a minha provocação, porque eu me lembro que o meu primeiro sogro era um monge budista. E ele dizia que, às vezes, quando... Isso no budismo super mais tradicional, mais radical que existe, que não era o dele, no Zen budismo bem radical, você vem com argumentos para convencer a pessoa. Por exemplo, para largar as drogas, ou uma dessas coisas que o grupo lá achava que é errado. E aí você vem e você primeiro argumenta e tal, e faz terapia com a pessoa e tudo. Se não tiver jeito, eles pegam um pedaço de papel, pedaço de pau e batem na pessoa, tá entendendo? Porque eles dizem que isso também é um argumento que de uma maneira muito tradicionalista funciona, tá entendendo? Então, assim, claro que eu discordo de todas as posições, mas o pedaço de pau também é um argumento. Ele só não é como você colocou. Não é um argumento ideal. A gente não está caminhando no design para poder descobrir como usar esse tipo de argumento, não? eu acho que a ameaça do pedaço de pau é um argumento. O pedaço de pau em si não é, né? É mais por aí. Mas acho que assim, o que é importante é que entender que a retórica não é violenta, mas a retórica pode ser uma ferramenta para a violência. Né? Então, o que a gente comunica pode ser muito violento. Eu acho que eu sou menos otimista. Eu não estou achando que você está otimista. Eu sou mais pessimista. Eu acho que talvez a violência também seja um tipo de retórica, mas não é a minha, né? Pelo menos eu não gostaria. O Bolívar está trazendo umas questões aqui. Você quer entrar, Bolívar, para conversar com a professora Bárbara? Oi, gente, eu estou aqui, mas só comentários aleatórios, assim. Não sei se eu teria algo mais substancial para trazer para a discussão. Não, mas você falando aqui uma coisa interessante, que é o pedaço de pau já não é mais discurso. É por aí, que a gente tem várias formas de discurso, né? Então, que aí já foge disso. Eu citei Hobbes na última apresentação, então eu ando meio pessimista, assim. Não, é sempre assim, né? Pode falar. A questão do pedaço de pau me lembrou um pouco essa coisa do conceito de agonístico, né? Que é quando você tem um campo de possibilidades ali discursivas
que pressupõe a existência de opostos ali, de diferenças ou dessas posições diametralmente ali que vão contra coisas em comum, mas que não necessariamente coexistem, mas estão ali naquele mesmo campo de disputa, né? Elas estão no jogo. E a partir do momento que você entra com um pedaço de pau nesse jogo, você está sinalizando que você não está no jogo, mas, sabe, há uma quebra desse espaço, assim. É aquela coisa do Foucault, né? O Foucault falava assim, a gente tende a achar que a política a guerra é a continuação da política, né? E ele dizia, não, a política que é a continuação da guerra. Transfere ela para um outro campo, né? Para um campo ali onde há regras diferentes de jogo. É tipo, qual que foi aquele deputado que entrou com um revólver na Câmara, numa discussão? Qual deles? Teve vários. Mas Qual deles? Isso é uma sinalização clara, né? A presença do revólver ali é uma ferramenta de retórica poderosíssima. Ele pegar e dar um tiro em alguém já é fugir do campo, né? Desse campo de possibilidades. Eu não sei. É bem por aí que eu estava falando. Eu acho que eu e a Bárbara temos posições diferentes sobre isso, mas fala, eu acho que eu entendo assim, que na teoria Aristóteles fala o que é retórica, é de identificar, descobrir o que tem de persuasivo num discurso. E aí eu acho que assim, a visão do que é um discurso aumentou bastante desde que ele escreveu isso, né? A gente foi aumentando mais o que é. Então, né, eu quero um discurso oral, foi para o escrito, foi para a imagem, foi para os objetos, foi para o audiovisual, foi para a interação, tudo isso é discurso, né? É a moda. Mas aí eu já acho que a violência física, ela está presente no discurso, mas ela em si não é um discurso, entendeu? Eu acho que é uma visão sobre o que é o discurso, mas que é legal ter várias visões. E uma coisa de otimismo e pessimismo, acho que também tem muito a ver, né? A gente sempre vê isso, que é sempre só copo... A gente já discutiu isso em outras aulas, né? Um cara também é mais pessimista, eu acho que até assim, como a gente tem que ir encerrando, né? Porque já tá todo mundo tendo que ir embora, a gente já pode encerrar, é que eu acho que minha visão como pesquisadora, eu acho que pelo que a gente estava conversando aqui, né? Também é muito do otimismo. Então, assim, escolher metodologias que fazem as pessoas felizes, pesquisar o que te encanta, sabe? Ler os autores que te acolhem, conversar com eles e não se pendurar neles de uma maneira de inferioridade, enfim. Mas, assim, conversar uns com os outros, ser generoso na comunicação científica, sabe? Que vai desde escolher as palavras que você está usando para não excluir as pessoas, até onde você vai mandar uma publicação, né? Então, você entra no programa de pós, você tem que publicar em Qualizar 1. Só que aí você pensa, se todo mundo tem que publicar no Qualizar 1, quem não for A1 nunca vai ser, porque ninguém vai mandar para eles. Vai ficar uma fila gigante no A1, que só vai poder publicar poucos artigos por ano. Então, quem controla os A1, controla quem vai ser publicado, e no final ninguém lê ninguém. Isso é tudo sobre métricas. Então, o que eu acho que até nisso a gente pode ser mais generoso, entendeu? Ter consciência disso como pesquisador. Eu quero contribuir para perpetuar essa manutenção de poder, que é falar desse jeito, citar autores que a pessoa não entende. Eu vejo isso tanto na academia, que porque em vez de explicar uma situação, né, conversar abertamente sobre as coisas, fala, mas isso é como dizia o Nietzsche, né? É isso, né? E a pessoa que não leu Nietzsche fica de fora da conversa. Então, eu acho que é uma coisa que a gente faz muito. Né? Eu falo assim, isso é claro, se você leu Platão, você entendeu. Não, parte do princípio a pessoa não leu o seu autor, né? Ou não ficou 40 anos estudando ele que nem você. Então, eu acho que o que eu queria tirar disso é que o design, como comunicação, pode ficar mais generoso, pensando coisas da comunicação. Como a comunicação pode ficar mais generosa, trazendo coisas do design. Eu acho que nós, como pesquisadores, podemos ficar mais generosos, trazendo coisas dos dois, sabe? Pensar sobre o nosso público, pensar que comunicação é para o outro, nunca é para a gente mesmo, então a gente tem que pensar no outro com empatia, que é o que o design faz, né? Então, só queria fechar isso, né? Que
como Ricardo, eu sou a otimista do rolê, então eu queria trazer essa mensagem assim, Não, eu não acho que você, do otimismo para eu a não pesquisa acho em que você é design. otimista, não. Eu acho que eu é que nessa questão da violência eu sou um pouco pessimista, assim. Eu acho que a gente tem essa coisa. Mas assim, normalmente a gente está indo até às 5. A gente pode terminar mais cedo, mas a gente está indo até às 5. Não, é porque Então, quem uma quiser galera fazer já mais teve que ir perguntas, embora, pode né? fazer. Não sei se o pessoal tá nervoso por aí também, não sei. Fica. Gente, tem mais questões que vocês querem levantar? Uma coisa que hoje mesmo eu estava. Opa, o Guilherme levantou. É só te falar, Bárbara, que hoje eu estava conversando com meu irmão, que é cineasta, e ele estava orientando um aluno meu que está querendo trabalhar na parte de cinema. Então eu fiz essa ponte com ele e um aluno meu. E ele, o tempo todo, quando ele estava explicando sobre como fazer um documentário, ele falava sobre ele não usava o termo, mas ele falava sobre questões de retórica. O tempo todo ele estava falando sobre, por exemplo, quando você faz um documentário e você faz uma superprodução, assim, uma superprodução não, assim, produz, coloca a iluminação e tudo, o documentário ele perde aquela aparência de estamos vivendo a realidade. Ele fala que isso é uma questão muito importante, assim, ele falou, olha, você pode usar as melhores câmeras, etc e tal, mas você também pode fazer um documentário usando câmeras mais baratas e tudo, e isso vai contribuir para essa abordagem. Aí eu falei, para essa retórica, né? Eu acho interessante o termo retórica e a formação da retórica para as pessoas despertarem um pouco para essa questão, porque muitas vezes eu acho que talvez até na nossa educação geral, a ideia da neutralidade parece que está lá, o iluminismo está ali dentro, sabe? O iluminismo é muito anti-retórico, eu acho. Mas nessa coisa da imagem, é só antes de passar para o Guilherme, para quem se interessar por isso, sobre imagem, né, com essa cara de feita às pressas, ou imagem mais bem produzida, tem uma tese que é do meu orientador de doutorado, Marcos Martins. A tese de doutorado dele foi sobre imagem polida e imagem poluída. A retórica, né, da imagem polida, né, aqueles anúncios de Lancôme, Clinique, né, e de cosméticos que não tem uma falha na pele da pessoa, e a poluída, que é, por exemplo, câmara de vigilância, né, celular, que como isso não parece mais fato, enfim, é muito interessante como retórica do audiovisual. Marcos Martins, e aí procurar imagem polida e imagem poluída, que é uma tese muito legal. Então, passa para o Guilherme, né, que levantou a mão. Oi, Guilherme. Oi, pessoal, boa tarde. Eu tô acompanhando aqui desde muito encucado aqui, porque tudo que você falou, Bárbara, eu sou da linha de design da informação, tudo que você falou eu vejo sendo encaixado em design da informação, sem chamar de design de comunicação. Eu já tinha ouvido falar do termo, né, da área de design de comunicação, mas o que ficou na cabeça é o seguinte: são dois nomes diferentes, né, e que vão focar em algumas coisas um pouco diferentes também, mas que ambos vão analisar a configuração da mensagem, né? O próprio Joaquim Rediga, que eu gosto muito de citar, ele diz que design é sobre tem a ver com quem está elaborando a mensagem, né? Então tem a ver com a configuração dela. Então o que eu queria perguntar para você é que diferença você vê, se é que há alguma diferença entre design da informação e design de comunicação? Se é uma questão, não sei, epistemológica, ou algum outro tipo de ponto de vista, referências que são utilizadas, ou se há efetivamente alguma diferença em relação a isso. Então, uma coisa que a gente tem discutido bastante, até porque quando foram repensar, digamos assim, a definição de design de informação na SBDI, né, quando o Almir, o cara, o pessoal assumiu, que é uma definição muito usada, né? Se você for ver os trabalhos, né, de TCC a doutorado, que fala sobre design de informação, vive aparecendo a definição da SBDI, né? Que, enfim, é meio que um órgão oficial. E aí, discutindo sobre isso, pensando o que é, né? Aí uma coisa que eu implico bastante é que digamos, a escolha, né, de muitos tem sido o design da informação. E aí eu já penso, artigo definido, então é porque é uma informação específica.
de informação é mais abrangente. Aí já fica essa discussão, né, linguística. E uma coisa que eu pergunto sempre, por exemplo, no CID, né, o Congresso Internacional de Design da Informação. Aí a primeira vez que eu e o Ricardo fomos co-chairs, né, do eixo de comunicação dentro do CID. E aí eu pensei, a gente tem que ter trabalhos, né, de pesquisa, artigos, sobre design de informação dentro do campo, no viés da comunicação. Mas tem que ser sobre design de informação. Eu falei, tudo bem, então vamos fazer um filtro para saber se o artigo cabe no CID, ou seja, é sobre design de informação. E a primeira coisa que eu perguntei foi, identidade visual é design de informação? Porque certamente é comunicação. E aí ficou uma discussão assim, que um achava que era, outro achava que não, eu nunca cheguei a ter uma resposta, assim, tipo, incluímos ou não incluímos? Porque, assim, é ou não é? Será que identidade visual é informação? Se for assim, toda comunicação visual é design da informação? Aí eu falo, cara, se identidade visual não é, então não é design de informação, então nem toda comunicação visual é design de informação. É publicidade, né, direção de arte, enfim. E aí a gente começou a ver várias opiniões sobre o assunto. Dentro, digamos, das cabeças que estão há mais tempo pensando design de informação no Brasil, não tem consenso. Eu fui perguntando pessoa a pessoa, né? Então, acho que a diferença está muito em como a pessoa recorta. E os recortes são muito diferentes aqui no mundo, né, sobre design de informação. Na pesquisa que eu fiz assim, de graduações de outros países, quando vinha a parte de design de informação, eram completamente diferentes de um lugar para o outro. Então, é um termo que não tem um consenso. É um recorte mesmo. Alguém pode virar e dizer que sim, identidade visual é design de informação. Eu estou falando de jeito nenhum. Então, você vê que tem diferenças. O design de comunicação é, digamos, projetar a comunicação. Ele, de certa forma, ele é mais abrangente. Né? O design de informação, com os recortes que eu tenho visto, são mais restritos. Eu acho, assim, pessoalmente, eu acho que isso vem muito de delimitar o campo, ter força. Né? O design de informação, acho que foi uma maneira que o design visual, né, encontrou de ter mais força como campo de pesquisa no Brasil. Ele traz mais um ethos de seriedade, de que não é sobre o cartazinho, a capa de livro, aqui é sobre, tratamos de dados, né? Tratamos de processos, a gente pode ter métricas para medir isso específico, enfim, eu acho que foi mais uma questão política, historicamente, né, no Brasil. Que, como outras coisas assim, como isso já tem, né, já algumas décadas agora, a gente já está no momento de rever isso e tal, mas que foi muito, ela foi criada, que as pessoas estavam certas, eu acho que foi um caminho estratégico bom. Mas eu acho que hoje a gente já está na fase de repensar esse recorte do que é a informação, ou também assim, não se preocupar com isso, cada um diz que é o que é, tudo bem. Mas acho que politicamente é interessante ter essas discussões. Eu acho ótimo que você traga, porque a gente se fortalecer como área, né, pesquisa em design, implica em a gente esse tipo de coisa, né? Pode falar, Rafael. Eita, Rafael sumiu. Eita, oi, tô aqui. Toda vez que eu levanto a mão, minha câmera apaga, corta o áudio da galera, então eu não ouvi o finalzinho do que você falou. Política é o quê? Não, é estratégico. Acho que é interessante a gente pensar sobre isso, entendeu? É discutir mesmo. De maneira estratégica e de maneira conceitual mesmo. De que caminho a gente quer seguir. Mas acho que assim, há a possibilidade de continuar com recortes diferentes, mas que a gente precisa discutir mesmo. Então, acho ótimo, Guilherme, ter trazido essa pergunta. E aí, falando em política e falando em recorte e discussão de conceito... Só antes de você fazer uma pergunta, Rafael, só para citar, viu, Bárbara? Você tem um artigo com o Ricardo Arthur que acho muito interessante para quem tiver, viu, especialmente o Guilherme que está interessado, talvez dá uma lida nesse artigo, porque vocês explicam de uma maneira bem didática essa tradição, e você foi bem político e legal, gostei agora, mas assim, mas no artigo você ainda mais... Não, a gente briga mais com os estrangeiros, não, a gente não ataca os brasileiros, a gente ataca ali a Bauhaus, entendeu? Exatamente, os europeus, exatamente. A gente adora atacar exatamente. europeus. Mas eu acho interessante que
como as premissas, a gente usa a premissa deles, né? A gente indiretamente está fazendo uma crítica, uma autocrítica também, né? Muito interessante esse artigo. Como é que é o nome do artigo que você lembra para eu poder botar aqui, Bárbara? Impossibilidade da neutralidade. Isso, por isso eu já pego. É uma coisa assim. Continua. Acho que eu e Ricardo Arthur juntos só vai ter esse. Perfeito. Desculpa, Rafael, continua. Tá. E aí eu queria voltar... Gente, esse barulho foi o cachorro do meu pai, que ele acabou de arrotar. É que eu fico noiado com os sons que ficam vazando aqui. Eu acho que tá todo mundo ouvindo. Não, seu microfone tá ótimo, não tá pegando nada. É um American Bully, minha gente. Ele faz muito barulhos esquisitos. Enfim, mas voltando para a questão política, e voltando para a questão do nome do curso, que antes era comunicação visual e que depois passa para programação visual e depois vira design gráfico. Eu acho que é bom a gente entender também que essas mudanças de nome acontecem por questões políticas, né? Não necessariamente assim, de uma revisão, apenas por uma revisão do conceito, do que vem a ser design, do que não é, porque pelo que eu já vi, já li, a gente mudou o nome de comunicação visual para programação visual porque a galera da comunicação estava querendo puxar o curso para si, né? Só que, ao invés de separar, hoje em dia, como é que a gente estreita relações mais profícuas do que estabelecer trincheira, né? Estabelecer coisinhas legais, senão aqui é meu, aqui você não passa, aqui é seu e aqui eu não mexo. Né? Como fazer essas coisinhas. Nossa, isso eu me lembro do CAU, né? O Conselho de Arquitetos Urbanistas. Há alguns anos eles publicaram, assim, que antes era CREA, né? Incluía os arquitetos no Conselho de Engenharia. E quando passou para o CAU, eles publicaram, né, fizeram uma publicação sobre o que é domínio dos arquitetos. E aí tinha lá sinalização, identidade visual, de um monte de coisa que a gente ficou assim, epa, né? Como assim? E a gente vê que assim, delimitar o campo é interessante para quem está delimitando, né? Não é interessante para quem está de fora, né? Enfim, na sociologia, né, a gente discute muito sobre delimitação de campo. E são questões, por exemplo, regulamentar a profissão de designer, né, que é uma briga que está há décadas, que muita gente é a favor, muita gente é contra, no próprio campo do design. Tem, enfim, pessoas que são, gente que muda de opinião toda hora, e está tudo bem. E que a gente funciona dentro de um contexto, né? Como curso, a gente funciona dentro de um contexto. Então, eu tive isso, por exemplo, quando eu entrei no curso de jornalismo, que também jornalismo antes era uma habilitação de comunicação social, até pouco tempo, relativamente. E aí, novas diretrizes do MEC, assim, não pode, tem que ser um curso de jornalismo separado. Aí todas as graduações de jornalismo no Brasil mudaram. Agora saíram as novas diretrizes para o curso de publicidade. E são muito diferentes das diretrizes curriculares nacionais, que dizem como cada graduação tem que ser. Então, as de publicidade são mais ou menos amplas, mais ou menos livres. As de relações públicas dizem assim, que tipo de disciplina, que disciplina tem que ter em cada módulo, é totalmente restritivo. Você não tem liberdade nenhuma para criar um curso de relações públicas. A gente virou currículo mínimo, foi? Voltou a lógica do currículo mínimo para eles? Como é que é isso? Pois é como se fosse ensino médio. Assim, eu sou avaliadora de curso do MEC, né? Então, quando eu vou avaliar cada curso, eu tenho que ver as DCNs, estudar. Quando eu for fazer relações públicas, eu fico com pena deles, pelo amor de Deus. E as do design são para design. E tem as de tecnólogo, né? Porque tem bacharelado e tecnólogo em design, né? E aí os tecnólogos geralmente são específicos, né? Design gráfico, a maioria absoluta deles. Design digital, etc. Mas para bacharelado é design. Então entra tudo. Não tem como ser tão específico. E as de tecnólogo é tecnólogo. É para os tecnólogos de tudo. Então também não tem como ser tão específico. Então, quando a gente lida com graduação, a gente tem que lidar com esse tipo de coisa. Os programas dos cursos têm que seguir vários barbantes onde a gente está amarrado
tem que caber isso, tem que caber aquilo, tem que caber aquilo outro. Então, eu trabalhando com o currículo de graduação, é um meio desesperador. Então, agora, por exemplo, 10% da carga de todas as graduações tem que ser com extensão. Aí ficou todo mundo assim, como é que entra, como é que não entra? Então, como você falava, é político sempre que está dentro de um contexto político. Então, até a regulamentação do design, né, ou da profissão, né, como designer. Eu lembro que uma vez estava assim, vai passar no Senado, aí todo mundo, vai passar, vai passar. Aí o filho do Crivella tinha um curso de desenho, né, uma rede de cursinhos de desenho, digamos, Aprenda CorelDRAW, e falou, não, porque se regulamentar, não vou poder mais chamar isso de design, não vou poder mais vender meu curso como design. E aí o Crivella foi lá e barrou. Sabe, então, a gente lida com esse tipo de coisa o tempo todo, né? A gente funciona em contexto. Então, realmente, os nomes têm muito a ver com isso também. Até quando a gente vai lançar um curso, numa particular, né? O que vende? Hoje em dia, o que vende é design digital. Os cursos de design gráfico estão mudando para design digital, porque vende muito mais. Em alguns cursos fora do Brasil, quando eu fui pesquisar os nomes, eu vi assim, cursos dizendo que design de comunicação visual vendia mais do que design gráfico, porque design gráfico era muito limitador, as pessoas pensavam em impresso. As pessoas não querem mais aprender impresso. Mas outros diziam que era melhor ser mais restrito para vender mais. Então, é sempre dentro de um... É muito pouco conceitual. Mas eu acho que, assim, dentro da pesquisa, a gente tem mais espaço para isso do que na graduação, né? Embora na pesquisa a gente, enfim... Entrar no programa de pós é ver que você faz qualquer coisa menos pesquisar, né? Por isso, inclusive, que estou fugindo de alguns nesse momento, como o Diabo da Cruz, tentar ficar fora de programa, porque também você entra e é métrica, a sucupira, é a nota do programa, então você acaba não pesquisando, você acaba pensando como produzir e entregar pontuações, né? Então, na pesquisa, a gente também trabalha dentro de um contexto, não tem muito jeito, mas acho que, enfim, vamos preservar os espaços de discussão ainda, quando a gente ainda pode. Ô, Bárbara, esse material, essa pesquisa sobre os nomes, tu publicaste? Cara, eu publiquei naquela de Palermo, Actas de Desenho, né? Eu acho, na Argentina. Porque eu vou te falar, questões políticas também. Tentei publicar aqui no Brasil e não consegui. Aliás, quem me barrou foi o Rafael Ancara. Eu entrego logo. O Ancara falou, não interessa pra gente publicar sobre isso. Entrego logo. Aí eu falei, então vou publicar fora do Brasil. Aí foi, então eu publiquei. Mas, né, as tretas. Isso eu falo isso porque eu amo ele, tá, gente? Que é amigo. Não, Mas total. aqui a gente tem essas questões. Então, assim, os periódicos em design no Brasil, eu tenho várias questões com vários, assim. Mas eu gosto geralmente dos pequenos. Mas tem várias questões, assim, que se a gente fosse discutir aqui, demoraria arranjar vários inimigos. Então a gente falando de, né, bebendo uma cerveja. Mas tem uma coisa, Bárbara, você falou dos periódicos, quando eu analiso os periódicos, eu tenho uma dificuldade muito grande de aprovar, porque uma das coisas que eu vejo pouco, eu não sei como é que é em outras áreas, mas no design acontece muito, as pessoas não consideram as premissas dos argumentos. Então, que é uma coisa que seria básica da academia, né? As pessoas vão, argumentam, colocam o que eles acham, isso no vácuo, assim. Então, eu acho que essa é uma coisa complicada, assim, que eu tenho observado no mundo do design, talvez venha dessa tradição da ideia da neutralidade, né? As pessoas acreditam que, eu estou falando isso é verdade e acabou. Então, eu fiz minha pesquisa, levantei esses dados e pronto. Não, principalmente, assim, alguém falou isso e publicou, né? Se alguém publicou isso antes de mim, eu citar ele já basta, né? Tem que pensar o contexto daquilo. Né? Realmente, ele não vai construindo, entendendo aquilo como argumento, não. Aliás, toda a base desse encontro é muito ver o design como um tipo de argumento, né? Porque quando você entra na retórica, você começa a ver tudo como uma maneira de argumentar as coisas. Né? E acho extremamente útil. Às vezes, eu estou usando muita analogia agora para os alunos que perguntam. Os alunos têm... eu já fiz um manual para os alunos de graduação de como fazer o TCC. Tal capítulo você fala isso, tal é aquilo, tal aquilo, eu vou explicando. Tem vários manuais, eles leem e mesmo assim eles se sentem seguros. Aí eu falo para eles, olha, é o seguinte, é como se você fosse um advogado e você vai defender uma ideia que seja através do seu trabalho, tá entendendo? E aí é tudo um argumento. Então você
se você certas coisas não vale a pena você abordar porque não reforça seu argumento, né? Você não vai trabalhar com aquela questão, tá entendendo? Então, a academia tem muito desse aspecto, dessa tradição oral, retórica, inclusive, né, da argumentação. Né? É interessante isso. E aí, gente, quem mais? Quem discutir mais coisas aqui? Aproveita a professora Bárbara. E esse é o melhor momento. Quando vai chegando no final, é que os assuntos vão ficando mais interessantes. Assim. Que aí começa a falar de fofoca. É agora que a gente vai ter que editar. A gente edita, tá? A gente edita depois. É a parte da cozinha, vai chegando na cozinha. As Isso, várias né? cozinhas, né? Os contextos. Eu aproveitar aqui que, então, já que eu estou com a Bárbara aqui para a gente poder discutir os temas complicados, quando nesse artigo que você discute, aproveitar que logo estarei conversando também com o Guilherme em outros contextos, esse tema que ele trouxe do design de informação, eu acho que é um momento interessante para a gente conversar e tomar cuidado para a gente também não pegar pesado demais, mas assim, eu acho que você falou de um contexto histórico de uma certa época, que é o que eu também defendo isso, e a gente já defendeu juntos isso, né? Porque nós, inclusive, estávamos à frente do vários congressos de design de informação, nós estávamos lá à frente, ano passado também eu estava lá à frente também da parte acadêmica. Eu acho que tem uma questão no design de informação que você falou de um momento histórico e que a gente tem que estar pensando nele no momento que a gente está vivendo agora. O que é relevante? Eu estou numa posição, eu queria ver a tua opinião sobre isso, de não restringir tanto o argumento, o escopo do que seria design de informação, seja lá o que você estiver interessado em trabalhar em design dentro desse contexto. Seja porque lá fora acho que usam design de comunicação às vezes em alguns países eles usam como sinônimo de design de informação. Não haveria diferença entre design de comunicação e design de informação. Dentro da tradição mais restritiva brasileira, o termo design de comunicação não poderia estar incluído, porque comunicação inclui, como você falou, publicidade não seria design de informação. Acho argumentos que hoje são muito difíceis de ser defendidos, eu acho, embora a gente, às vezes, tem gente que às vezes ensina isso, né? Então, acho que talvez seja um momento, talvez, de abrir um pouco para a gente ver outras formas de design e, especialmente se você estiver olhando pelo ponto de vista retórico, né? Uma coisa que eu sempre me lembro, que há alguns anos estava num congresso, né, num simpósio, e que algumas amigas minhas estavam apresentando lá na ESG. E a sessão específica, eu acho que colocaram meio assim, de propósito, colocaram o pessoal do design e antropologia e colocaram uma amiga minha que estava falando sobre memes. Então, estavam assim, né, 4 mulheres também, não por acaso, né, porque aconteceu depois. E aí, na hora da discussão, ela falou assim, trabalho super interessante, né, elas, acho que todas estavam fazendo mestrado, e estavam trabalhos muito legais, estava em andamento ainda, né, e aí, quando chegou a hora da discussão, um professor, né, já quase se aposentando, né, estava lá há muito tempo, do curso de design, da pós-graduação em design, foi pedir a palavra para fazer uma colocação, e em vez de fazer uma pergunta, ele foi falando que não tinha nada a ver elas estarem lá, porque aquilo ali não é design, então não tem que estar no simpósio de pós-graduação em design, porque eu acho que não é design, e eu não consegui pedir a palavra depois que primeiro eu pensei, elas não responderam, elas ficaram realmente intimidadas. Aí eu falei, a gente tem que pensar num contexto. É um professor, homem, que está lá, que tem, enfim, está lá há muitos anos. E ele ainda falou isso não é design. E eu que estou há décadas nesse campo, posso falar, isso não é design. Então, essa fala dele ainda tem um ethos, mais, né? Tem um ethos pesado. Que impedia elas de responder, porque elas estavam todas no mestrado. Então, tá entrando, né? Primeiro pezinho na academia. Aí eu que já sou mais velha do que elas, né? Já doutora, falei, o quê? Aí eu falei, eu acho que eu ainda estava fazendo doutorado nessa época.
Aí eu pedi a palavra, eu falei assim, já que elas não, enfim, vou deixar ver se elas respondem, e elas não responderam, ficaram atônitas, né? Aí eu pedi a palavra, falei, olha, queria falar para o senhor, né? Olha, eu acho que seria muito mais legal você pensar o que pode ser design, em vez do que não pode ser design. Eu entendo que tem uma visão aí de construção de campo, né, que assim, teve que delimitar muito, isso aqui está fora, isso aqui está dentro, mas que se você abrir a sua mente, o seu coração para esses trabalhos, você vai ver que design pode ser muito mais do que o que você está vendo agora. E você vai ganhar com isso, o design só vai ganhar com isso, porque a gente vai abrir nossas fronteiras e vai ver as relações que a gente tem de projetar com muito mais coisa além do que a gente estava acostumado há 20, 30 anos. Então, a gente só sai perdendo se a gente ficar falando, isso não é design, isso aqui é design, isso aqui não é design. A gente pode pensar assim, será que isso pode ser design? Vamos ver. Olha que legal, né? Que tem... Aí, sabe, eu falei assim, porque ninguém ia falar nada, né? E eu acho que isso ilustra muito uma visão de que fechar é muito mais fácil. Restringir é muito mais fácil. Abranger, você tem que lidar com um desconhecido, que você não está acostumado. Que dá medo, que é difícil, que dá trabalho, porque a gente tem que correr atrás de conhecer outras coisas que a gente não sabe, né? Então, eu acho que a primeira reação das pessoas vai ser sempre restringir, e que a gente precisa ficar atento a isso. Então, eu acho que isso do nosso campo, e o que é o design de informação, ou da informação, ou da comunicação, a gente se dá o trabalho, mas também se dá a oportunidade, né? E ver o que pode te interessar e fazer sentido para você, empurrando mais. Porque como tem aquele desenho clássico de explicar a diferença de mestrado para doutorado, né? Que mestrado está dentro de um círculo, e o doutorado você faz um empurrãozinho do círculo para fora. O doutorado você se especializa numa coisa muito pequena, mas muito mais profunda, e aí você expande a área de conhecimento um pouquinho. Né? Em vez de circular dentro do que já tem, o doutorado tem que ser novo, né? Então, que eu acho que assim, esses dentinhos para fora que a gente vai fazendo, dão muito trabalho fazer aquele dentinho, né? Doutorado é um desespero. Mas você faz um dentinho para fora e aumenta um pouco o círculo, né? Nem que seja aquele pedacinho só. Então, eu acho que também, quando a gente fica discutindo o campo, pode ser legal a gente abrir os dentinhos com cuidado, né? Porque se a gente empurrar o círculo demais, ele estoura. Então, eu concordo que assim, a gente tem que ser generoso também na política de discutir esses assuntos, né? Para não estourar o círculo, mas ir fazendo os dentinhos. Achei perfeito, Bárbara. Gente, vamos lá, alguém vai querer dar continuidade ou trazer algum assunto para a gente poder debater agora? Está todo mundo cansado, né? Então, gente, se estamos encerrando, primeiro eu achei que essa fala da Bárbara foi um ótimo encerramento, porque eu acho que é exatamente sobre isso que a gente está querendo aqui no nosso grupo, né, Rafael? A gente está querendo começar a poder pensar, e é bom pensar uma visão ampla essa coisa ampla virou quase uma palavra quase sem sentido, tudo agora é amplo, né? Mas assim, é um sentido de a gente de fato procurar o que as pessoas estão pensando, o que está acontecendo, o que é, não as visões que talvez tenham ensinado para a gente sobre o que a gente faz, o que a gente tem que estudar, o que a gente tem que analisar, como é que a gente tem que analisar, né? E assim a gente está pensando isso. Eu tenho que admitir que nos últimos anos eu tenho ficado muito atento aos interesses dos alunos. Assim, os alunos têm ouvir o que os alunos estão interessados. Eu sei que isso daí é uma coisa que é muito cara a Bárbara, porque a Bárbara é uma grande amiga minha, a gente conversa sempre sobre essas questões. Então, assim, é uma questão que a gente que eu acho muito importante, você poder ouvir, porque às vezes eles estão mostrando coisas que a gente não estava percebendo, sabe? Eu mudei ênfases de estudo, de pesquisa minha, por demanda dos alunos, assim, eu falei, cara, eles estão interessados nisso. Eu também já fui muito interessado nisso, eu acho que muitos anos no design eu acabei me afastando disso e comecei a trazer até minhas raízes de volta para certas questões, né? Como na área, por exemplo, de ilustração, concept art, essas coisas todas, né? Então eu acho que aí a retórica, eu sempre acho assim, depois que esse tempo todo ouvindo a Bárbara hoje, mostra, e a Bárbara tem sempre essa abordagem bastante acessível, ela está querendo que mais pessoas entrem no debate, né? Eu fico pensando realmente como
é uma maneira da gente pensar, é uma maneira que realmente, se você restringir, até eu diria, até se você for para violência, tá certo? Como aconteceu, eu acho, de uma certa maneira, esse professor, que eu até sei quem é, mas a gente não vai entrar nessa fofoca, havia uma certa violência no argumento dele, no sentido que ele não estava abrindo para o debate. Então é como se ele dissesse assim, olha, não tem retórica aqui não, viu? Eu acho que isso é uma posição retórica, você também acha que é, tal, mas é uma retórica da não retórica, sabe como é que é? Tipo, não vamos debater isso, eu sou autoridade. Quer dizer, essa posição é que eu acho que já deu, sabe? Eu sei, por exemplo, que o Bolívar, o trabalho dele de recente pós-graduação, também trabalhou essas questões de design de informação. Então, eu acho que a gente está num momento interessante para estar pensando isso, tá? Professor Rafael, suas palavras. Não, hoje não. Muito barulho. Ele está com barulho. Então, deixa eu só Muito barulho. primeiro agradecer, né, Ricardo, pelo convite. Uma coisa que eu falei para ele, que eu estava numa encruzilhada de pesquisa, né? Num grupo de comunicação e num grupo de educação, e me dividindo ali, falando assim, preciso de uma coisa nova na pesquisa para poder discutir as coisas que eu quero discutir, e eu estava assim, não sei o que eu faço. Aí eu perguntei para o Xing, isso assim, né? Foi do mapa astral para o Xing. Aí esse professor acadêmica, né? Aí eu falei assim, Xing, o que eu faço com a minha pesquisa? Aí o Xing falou, fica tranquilo que vai chegar, alguém vai te chamar. Com outras palavras, né? E aí fui ver o horóscopo, tá? Falou assim, vai ter uma oportunidade de você profissional e interessante para você, e quem vai chamar é um amigo seu. Cara, no dia seguinte, o Ricardo me ligou e falou, vamos fazer um grupo de pesquisa. Eu falei, Ricardo, nem sei sobre o que é, mas já quero. Já quero. Foi e aí, quando ele foi cara. falando, quem estava junto, falou, Rafael, cara, sou eu, vamos. É nossa, só gente que vai incomodar, e a gente vai discutir muito, todo mundo discorda, vai ser uma beleza. Vai de anticast visualmente. Então, achei uma maravilha. Então, achei muito legal que vocês também, o pessoal que se juntou, né, que está aqui contribuindo para o debate, que também, nossa, várias pessoas, né, que a gente encontra por aí, que estou vendo aqui, muito legal. Então, primeiro, obrigada, Ricardo, por me convidar para o grupo, obrigada, Rafael, também pela organização, e obrigada a todo mundo que veio, e nos próximos estarei também para discutir com todo mundo, com discordar, dedo na cara, assim. Olha, bem, e, aliás, só o merchan, né, porque quem quiser entrar em contato comigo, vou botar aqui meu Instagram aqui, visualizando o Instagram correto, design. o Instagram correto. O correto. Que aí vocês conseguem falar comigo por lá também. E ela é super ativa, gente, lá, então vocês vão encontrar muita coisa acontecendo. Já foi mais. Eu queria agradecer, ninguém ativa em outra coisa, além de fim de semestre. Estou no TikTok, mas eu me inscrevi no TikTok por motivos de profissionais, e aí eu esqueço que eu tenho. Mas eu sei que tem, tá lá, mas eu esqueço de abrir, mas eu sei que eu tenho uma conta também. Bárbara, mais uma vez agradecer a sua generosidade sempre. E essa história, quando você conta essa história, eu fico super emocionado, cara. Eu amo essa história de que o destino realmente está trazendo a gente. Eu acho que gente, assim, eu acho que é um momento da retórica visual e da retórica da visualidade no design, para ser uma coisa que, assim, não precisa ser a linha principal das pessoas, não, mas acho que é uma coisa que não dá mais para a gente ignorar. Assim, eu tenho muita dificuldade de ver discursos e análises que não estão considerando isso, porque é uma questão tão básica, assim, não é uma questão, ela não precisa ser uma questão fora, gigantesca, como às vezes vai ser aqui no grupo, né? Eu acho que ela tem um aspecto muito essencial mesmo da maneira de ver as coisas. E é legal até falar assim, trabalhos em graduação, né, Ricardo? Trabalhos em graduação, exatamente, já falando isso, que eu lembro assim, orientando do Rafael, né, lá no FPB, que fez TCC sobre retórica, que eu participei da banca. Eu vendo aqui a Hanna, que está no doutorado, né, filhote do Hans, eu lembro do TCC da Hanna, lá no Congic, né, eu avaliei seu artigo. Você lembra, Bárbara, eu era desse da Hanna, eu era o chair da banca. Você era o chair do Congic, e aí do Congic, eu tava lá, foi assim que conheci a Hanna novinha lá. Lá no cinema do CCBB de Brasília, eu me lembro também.
Também ver o trabalho dela no CID já sobre os emojis. Achei muito legal estar aqui. Foi maravilhoso. E Gente, agora estamos todo mundo junto aqui. Isso é muito legal. meus cachorros pararam de latir, por isso que eu não falei naquela hora. Então, eu vou agradecer a Bárbara. E falando que, além de Leandro, que você participou, eu já sugeri retórica para mais uns 2 ou 3 orientandos e fizeram. Hoje eles sabem muito mais do que eu sobre retórica. Porque eu achei muito massa. Gente, olha, tem que estudar retórica e a possibilidade de análise. Vou analisar cartaz de circo, vou analisar capa de disco de cantores LGBT, enfim, vai na retórica, gente, que a retórica vai ajudar, e foi lindo, todo mundo passando por Eu analiso a capa de CD da Pablo na aula também. Eu tive um aluno que analisou, da Pablo, ai meu Deus, Wonderwall, nem lembro mais o quê, mas analisou um monte, enfim, eu estou empurrando, assim, quando dá, vamos na retórica, eu nem entendo direito tanto, mas vamos na retórica. Então, aí estamos discutindo e opinando no campo. É isso aí. Então, gente, muito obrigado. E é isso. Vai rolar aquele tchau, Ricardo? Vai rolar o tchau. Fala qual é o próximo, gente. Faz o merchan do próximo. Sim, importante. Tá? O próximo é com o Daniel Portugal. Tá? Ele vai trazer a questão da verdade na retórica, né? E ele vai estar debatendo os sofistas. E ele tem um texto muito legal, que é um dos meus textos prediletos de design aqui no Brasil, onde ele imagina um diálogo platônico sobre essas questões todas, sobre a questão da verdade e tudo. E ele já botou o link do texto lá. Ele já passou o link, eu já coloquei lá, e vocês já podem ler, e o Daniel é o nosso filósofo do design aqui, então vai ser massa, assim, para a gente poder debater. E se trazer os sofistas, né, que eu trouxe um pedacinho ali para a gente discutir, e a Bárbara também, claro, ela é um dos... todo mundo critica os sofistas, a gente ama os sofistas, a gente tem uma posição diferente, a gente acha que os sofistas são os injustiçados nessa história toda. Mas, gente, com isso... os publicitários da filosofia, né? Eu botei aqui, gente, o link pro livro da Bárbara, tá? Opa, eu botei errado, deixa eu botar de novo artigo, aqui. não. Esse é do artigo com o Ricardo. Esse aqui, o link estava... Eu já botei de várias coisas. Esse agora é do livro... Ali em visualizando.com tem quase todos os meus textos lá. Então tem mestrado, doutorado, minhas publicações de artigo, tem link para tudo lá. Inclusive, o desse encontro agora está lá também. Beleza. E não deixem de ler esse livro, que eu acho a melhor introdução à retórica visual, que é Retórica do Design Gráfico, no Design Gráfico. E com isso, vamos ligar as câmeras para a gente dar o nosso tchauzinho. Liguem as câmeras, por favor. Liguem o som. Quem puder, mesmo que esteja criança chorando, não tem problema. Tá certo? Todo mundo aí. Maravilha. E tchau, gente. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Obrigado, gente. Foi massa.